Vamos lá. Muito boa noite. Tô tentando até agora aprender como é que escreve isso daqui. Véspera de feriado aqui no Rio de Janeiro. Muitos aí que me seguem acabam sendo aí da área de concurso público, então não sei se vocês estão na pegada de estudo, não sei se o pessoal daqui do Rio de Janeiro está fazendo aglomeração. Então, deixa eu só colocar aqui. Muito boa noite, a Karina Fonseca, angolana aqui, amada. Tudo bem, lindona? Abril, eu tô chegando aí. Com malha aérea fechada ou não, eu tô chegando aí, hein? Renata, Jânio. Gente, se alguém conseguisse escrever aqui... Mas, enfim, daqui a pouco eu escrevo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje não é live de mentoria, hoje não é live, acima de tudo, não é live. Oi, Diego. Oi, Cíntia, a gente não tá enxergando nada. Pache, Luciano, Canuto Oficial, Jânio, Wesley, boa noite. Olha, tem muito homem aqui, então eu acho... Karina, eu tô chegando aí em Angola dia 21 de abril, lindona. Valor Acrescido já fez a compra aí das passagens, então se a malha aérea estiver fechada, não quero nem saber. Vou fazer a formação em coaching no Hotel Palmeiras e o Líder Training provavelmente no Epixana, então vou ficar 10 dias aí com vocês. Então, ó, tem homem demais aqui e tem poucas mulheres. Quando o Jean conversou comigo, o Jean é um grande amigo meu, um homem lindo aí, casado, com 3 filhos, pai de família, empresário, coach, palestrante, enfim. E se tornou um grande amigo meu aí. E aí, não sei. Por que será que tem muito homem? Oi, César, não sei. Me responde aí. Então, a nossa intenção aqui... Lívia lindona, vou fazer todas as suas perguntas aqui, minha amada. Leandro já mandou pergunta aqui, eu também vou fazer. Jean que tá aqui. Sem enrolação. Nossa intenção aqui, acima de tudo, era para bater um papo. 30 minutinhos ele perguntando para mim aí, na visão de um homem, e 30 minutos aqui de uma mulher para perguntar. Eu sou belíssima, obrigada, lindona. Tá tudo aí. Ei, meu amigo lindo, tudo bem? Tudo bom, Lívia? Boa noite. Boa noite. Olha, eu vou dizer que eu confesso que eu estou surpresa aqui com a quantidade de perguntas que eu recebi. O César acabou de perguntar aqui para mim por que tem muito homem. Eu não sei, se algum homem puder responder aqui, tá tudo certo, né? Mas vamos fazer, né? Não sei. Então, amigo, obrigada por ter aceitado aí acima de tudo. A minha intenção é desmitificar aí, principalmente quando eu abro caixinha de perguntas. Tem algumas brincadeiras que eu até respondo aí, porque eu acho que a transparência da comunicação tem que ser sempre, e no momento que eu me exponho, eu tenho que estar preparada, tanto para o bom quanto para o ruim. Então, a ideia é mostrar, assim, que existem pessoas com valores, não que as outras não tenham, mas que estão vivendo literalmente os valores. E diante de uma sociedade com valores tão invertidos, pessoas que estão cada vez mais perdidas, a minha intenção era trazer um homem no qual eu admiro, que eu passei a admirar, que virou meu amigo, que acho lindo quando coloca café da manhã com a esposa que manda na bagaça toda, e que você não tem vergonha, acima de tudo, de assumir a masculinidade, o provedor, o pai, enfim, sabe o quanto eu falo sempre isso para você. E agora a gente tem que estar preparado para as perguntas, porque estão perguntas complicadas aqui, tá, meu amigo? Então, lembrando que são 30 minutos. Ó, isso é para mim? Eu tô fodida, porque assim... Eu anotei tudo, eu digitei tudo. Então tá tudo certo, me arrisquei, vamos lá, porque assim, quando eu abro a caixinha de perguntas, geralmente tem algumas sem noção que eu filtro, mas aqui a gente não tem possibilidade de escolhas. Então aí se apresenta para o pessoal que está chegando aqui, começa primeiro, enfim, a gente vai decidir aqui qual vai ser o bate-papo. Lembrando que tem perguntas aqui, tem perguntas também aqui no meu computador, mas a ideia é um bate-papo aí para descontrair, para mostrar para o pessoal que de repente quer acabar com essa bagaça de ficar aí na putaria, que tá tudo bem, mas que tem soluções, não é isso, meu amigo? Pode falar aí agora contigo. Bom, primeiramente, agradeço o convite, Lívia. Estou muito feliz, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa assim que eu tenho como exemplo, como garra, como mulher, como uma pessoa assim que luta e corre atrás dos objetivos. Para mim, eu acho que isso são virtudes que as mulheres precisam se espelhar em você, né? Então, fico muito feliz de poder estar aqui e poder falar sobre relacionamento.
que é algo assim que eu vejo que realmente vem se perdendo com o tempo. Cada vez mais os relacionamentos eles estão se tornando descartáveis, né? As pessoas, é muito fácil casar e muito fácil separar, né? E isso se perdeu, né? Eu vejo que a gente precisa olhar um pouco para os nossos avós, um pouco ali para os nossos antepassados e se espelhar um pouco naquilo que deu certo, né? Eu admiro sim esse movimento do feminismo, da masculinidade que veio acontecendo, né? Mas que esteja desajustado, né? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou o Jean, né? Sou casado há mais de 10 anos. Tenho 3 filhos, 3 meninos, né? Sou uma pessoa assim que trabalho tanto com o desenvolvimento pessoal como na parte empresarial, né? Me desdobro. Confesso que as minhas 24 horas são as mesmas 24 horas de todos vocês aí, mas eu posso dizer com todas as letras que é possível você sim viver uma vida plena profissional e também uma vida plena pessoal, né? Então, um dos meus propósitos, assim, Lívia, de verdade, é tentar equilibrar essas vidas, né? Tentar ter performance na empresa e ter performance dentro de casa, principalmente com o meu relacionamento e com a criação dos meus filhos, né? Porque hoje são 3 filhos meninos, né? Tenho 3 meninos dentro de casa. E eu sei o tamanho da importância do meu exemplo para criar bons cidadãos, né? Então, isso é um dos pesos que eu carrego aí com essa vida de pai, né? E também posso dizer que recebi várias perguntas, né, para fazer para a Lívia hoje, né? Tô Como eu fodida. comentei, a Lívia é uma pessoa reta e direta. Eu tenho certeza que ela não vai escorregar dessas perguntas, porque, olha, eu confesso que tem cada pergunta aqui, dona Lívia Cavalcante, que você vai ter que se virar nos 30 para responder, hein? Tô preparada, fica tranquila. E é engraçado assim, a incongruência começa a acontecer quando as meninas não vão assim, mas tu vai falar de relacionamento se tu não tem? Eu falei, ô cacete, mas eu já tive e eu vou ter. Então não é só porque eu não estou no momento que não me impede de falar aquilo que eu quero, não é que loucura. Celina maravilhosa, a próxima live é com ela, olha, Jean, essa mulher maravilhosa, Celina Schengen, é um anjo da minha vida. Ela está se recuperando aí de um câncer, uma batalha linda aí, está trazendo a inspiração em vida de batalha com câncer, então maravilhosa, se quiser entrevistar ela aí, foi minha coach, foi minha parceira aí quando eu voltei quebrado de Angola, obrigada, maravilhosa, Celina, calma em pessoa. Então vamos lá, Jean, começo eu, começo você. Vamos lá. Lívia, você que manda. Vamos uma de cada? Vamos. Ó, a Lívia vai responder na lata, eu vou responder na lata. Então vai você primeiro, me pergunta, os homens primeiro, né? As mulheres primeiro, então vamos lá. Bom, eu vou lá, eu vou pela ordem que eu fui anotando aqui. Lembrando que o nosso tema é relacionamento, né? E eu percebo, e para as pessoas terem me perguntado isso, é uma das dificuldades que elas enfrentam no relacionamento delas. Essa é levinha, tá, Lívia? A gente vai começar devagar, tá? A pergunta que me fizeram é: como saber se no relacionamento as pessoas elas são compatíveis, né? Como saber? A pergunta é exatamente essa. Como saber na minha visão? Isso, na sua visão. Na minha visão, antes do autoconhecimento ou depois do autoconhecimento? Rapaz, eu acho que essa pessoa ela precisa de uma orientação. Pode ser depois do autoconhecimento. Tá, então vamos lá. Primeiro compatível, eu vou dizer uma pessoa normal, né? Eu acredito que a empolgação, principalmente no dia atual, a carência acaba aceitando qualquer... Meu ring light está com vida própria. Acaba aceitando qualquer tipo de pessoa que vem pela frente. Então eu acredito que... Eu vou falar de 2 vertentes, né? A maioria das pessoas elas não sabem nem quem são, nem o que querem ser, nem o caminho que elas vão traçar e trilhar ao lado de alguém. Então, eu acredito que, como saber, eu acredito que tem que ser teste, muita prática, mas eu acho que o mais importante, Jean, é associar valores. Sim. Eu acredito que antes da... E eu tô dizendo, eu já quebrei a cara, né? Assim, eu já quebrei a cara e eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu quebrei a cara, me antecipei por conta de carência, me antecipei porque eu achava que para ser uma pessoa plena, completa, eu tinha que ter um relacionamento... E eu não alinhei, não associei se os valores daquela pessoa batiam com os meus valores. Então, eu não acho que tenha relacionamento perfeito, eu não acho que tenha mulher ou homem perfeito, pelo contrário, eu sou cheia de defeitos, conheço todos os meus defeitos, mas eu conheço além as minhas virtudes.
Então, eu acho que para a pessoa que não tem noção do autoconhecimento, ela, no mínimo, sabe o valor que ela merece, no mínimo, receber. E Sim. eu acredito que muito do que acontece hoje em dia é que a maioria das pessoas estão dando de menos, exigindo de mais, fazendo de menos e querendo receber mais. Eu sei que a Lívia é uma pessoa intensa em absolutamente tudo da minha vida. Para mim não tem caminho do meio. Então eu posso falar por mim. Mas eu acredito que trabalhando aí há 5 anos numa intensa pegada de autoconhecimento, do que eu escuto de relato, é que as pessoas estão fazendo muito pouco, e não na esfera de relacionamento só conjugal, não, tá, Jean? Eu acho que no relacionamento num todo, profissional, pessoal, com filho, com cliente, e aí eu acho que o dá certo, né, como é a pergunta, né, o que dá certo, eu acho que não sabe muito bem filtrar os valores. Essa é a minha visão. Perfeito. É legal quando se fala isso, porque assim, as pessoas. Muito boa, muito boa. Eu penso exatamente igual e assim, só acrescentando um pouco, aquela história de a tampa da minha panela, a metade da minha laranja. Eu, assim, para falar a verdade, as pessoas elas estão atrás dessa pessoa perfeita e ela não existe. Infelizmente, ela não existe. Né? Então, as pessoas precisam entender que você, mesmo no início, se não for compatível, você precisa, no mínimo, lidar com aquele desconforto inicial e ir se adaptando, né? As pessoas, eu acho que no primeiro desconforto de um relacionamento, elas simplesmente desistem, né? E talvez esteja ali uma pessoa onde você pudesse se alinhar, se acostumar com aquela pessoa, né? Então, tem esse ponto aí entre você aprender a lidar com esse desconforto que vai aparecendo durante um relacionamento, né? Aprender a ser forte. E com certeza as coisas se alinham. Mas eu acredito que as pessoas desistem muito rápido, sabe, Jean? Porque se você pega um projeto, uma pessoa, e eu não vou escorregar em relação a projeto porra nenhuma, a gente tá falando de relacionamento, vamos falar de relacionamento. Ei, Dani maravilhosa, minha amiga dos Estados Unidos aí. Então, assim, eu acredito muito que quando você pega um relacionamento, principalmente hoje em dia, onde existe muita facilidade, onde existe muita variedade, né? Você abrir o telefone e tem nudes. Você abriu o telefone e tem cantada. Se você não quiser aqueles nudes, se você quiser diversificar aí, você pode ir para Tinder, para Happn, para puta que pariu. Então, o excesso acaba confundindo muitas pessoas. Então, eu acredito que, por conta do excesso, a troca está sendo cada vez mais rápido, né? Eu cansei, eu terceirizo a responsabilidade, então eu jogo a culpa no outro, eu digo que o outro que não é compatível comigo, eu acho que é outro. Então, eu acho que isso, quando você consegue alinhar e ajustar desde o início, será que aquela... E você sabe, né? Claro que os indícios são dados desde o começo, né, Jean? Assim, eu sei que você é casada há 10 anos, eu sei também, viva o Tinder. A minha amiga casou com o cara do Tinder, né, Dani? Eu fui madrinha de casamento dela. Lá nos Estados Unidos, saiu daqui encalhada e casou lá nos Estados Unidos no Tinder. E eu não tenho nada contra... Se fosse a Jennifer do Tinder, a gente ia falar que ela tá famosa aqui no Brasil. Não, a Dani tá lá. Então, assim, eu não tenho nada contra, não tenho aplicativo, né? Não tenho nada contra, porque eu acho que a variedade é tão grande como se fosse numa boate, como se fosse num shopping, enfim, sem falso moralismo. Só que eu acredito que esse não se entregar e, acima de tudo, não se alinhar desde o começo, respeito, liberdade, individualidade, ousadia. Eu sou muito pautada em tudo na minha vida na base dos meus valores, entendeu, Jean? Sim. Só que nem sempre foi assim. E eu acredito que muitos dos relacionamentos hoje em dia, eles acabam rompendo desde o começo, porque não se alinha valores. É lógico que o parceiro, a parceira, cada um vai ter os seus valores. Mas, no mínimo, você tem que ter aí alguns que batem para que tenha uma congruência. Porque a crise vai acontecer, o problema vai acontecer, o ciúme vai vir, o cansaço, o desgaste, o estresse, mas quando você está muito alinhado, a visão de onde eu quero chegar, como eu quero chegar, de que forma eu quero chegar, como eu quero que a pessoa chegue comigo, eu acho que isso não vai romper. E eu acho que muitos, por estarem perdidos muito primeiro em si, de não terem noção de quem são na realidade, que acaba fazendo essa substituição. E essa substituição vai dando cada vez mais um vazio, cada vez mais uma insegurança, cada vez mais uma insatisfação, porque, na verdade, eu estou projetando no outro aquilo que está faltando dentro de mim. Então, eu acredito que é isso que hoje em dia está rompendo muitas relações hoje em dia.
minha visão. Exatamente. Muito bom, Lívia. Eu acho que é esse o caminho mesmo. Quer ir para a próxima pergunta? Não, calma, agora é você. Tá, Tá, então vai lá. vamos lá. Bruno perguntou, companheirismo e conhecimento em primeiro lugar. Qual a tua visão em relação a relacionamento? Na visão masculina, lembrando que eu fiz a pergunta na visão masculina. E tiveram homens que ficaram com vergonha de perguntar aqui e me perguntaram pelo direct. Eu falei, tá tudo bem, eu faço. Mas o Eu, Bruno está perguntando, companheirismo e conhecimento em primeiro lugar. O que você fala isso em relação ao teu relacionamento? O companheirismo ele é primordial, né? Eu acho que para um relacionamento ele ser saudável, precisa existir aquela sensação de bem-estar e estar do lado da pessoa, né? Eu falo que no início do meu relacionamento com a minha esposa, a gente passava horas e aquilo não se perdeu. Tem os nossos momentos onde a gente para e conversa muito, né? A gente fala sobre a vida e é aquela sensação que você tem, aquela vontade que você tem de chegar na hora do almoço, de chegar na hora de jantar em casa, né? Quando você volta para casa, de você contar o seu dia para aquela pessoa, né? Então, esse sempre o meu termômetro. Quando eu sinto prazer em contar o que está acontecendo na minha vida. E isso é muito do companheirismo, né? Eu acho que precisa existir. Os casais, hoje em dia, eles acabam se prendendo, infelizmente, o grande mal da nossa sociedade aí são os celulares, né? As pessoas ali, as vidas perfeitas, onde as pessoas estão mostrando ali uma vida que talvez nem seja real. Mas, assim, tira um pouco o tempo, tira um pouco o olhar daquele celular, dos exemplos que você está vendo e tenta olhar para dentro do seu relacionamento. Tenta olhar para sua esposa como uma amiga, como uma companheira, né? E eu acho que um pequeno desafio, onde você consiga ter assunto num café da manhã, ter assunto num almoço e ter assunto na janta, com certeza o seu companheirismo ele está existindo aí, né? Então, tem assunto. Se você tem assunto é porque tem conteúdo. Se tem conteúdo é porque aquele casal ele está em sinergia. As coisas estão fluindo. Mas, Jean, você conversa todo o tempo? Não, tem horas que a gente dá nossas arranca-rabo aqui em casa. Eu acho que é super natural você viver esses momentos, mas viver esses momentos com sabedoria. Entender e olhar para esses momentos de briga, por exemplo, e aprender com aquilo, né? O que eu errei? O que eu posso fazer para consertar aquilo? O que eu posso fazer para evitar aquilo que chateou um ou outro? Né? E é sempre esse exercício, Lívia, onde você olha para si, onde você olha para suas atitudes, para de ser egoísta. Né? Eu acho que o segredo de um relacionamento, para ser duradouro de verdade, é você sair do primeiro lugar. As pessoas, elas pensam muito nelas. As pessoas, elas se preocupam muito com o meu sentimento e acabam esquecendo do sentimento do outro. Né? Então, sirva o próximo. Comece a sair do centro desse relacionamento e comece a fazer a sua parte, que é natural. O outro também começa a entregar. Então, quando os dois entregam, aí encaixa. Né? Quando eu só espero, quando a outra pessoa só dá, a tendência é isso se fragilizar. Né? Então, eu sempre fui uma pessoa que me doou bastante, fiz o meu melhor e sempre faço o meu melhor. E isso é muito recíproco no meu relacionamento. Por isso que as coisas funcionam. Como eu disse, tem horas que é um arranca-rabo, de preferência. Geralmente, em uma semana do mês, assim, aquelas 3 letrinhas, quando aparece a TPM. Ah, eu não tenho. Aí Eu não tenho. Olha que delícia. Eu já vou aprendendo a lidar com essa situação. Né? Eu já vou aprendendo a entender a minha parceira e saber que naqueles dias eu fico quieto, porque se eu abrir o bico, o bicho pega. Né? Então, assim, esses testes onde a gente vai conhecendo o nosso parceiro, ele é muito importante. Então, primordial, para você testar o seu companheirismo, para quem está ouvindo a gente aí, será que você está tendo assunto com o seu parceiro no café? Será que você está tendo assunto com o seu parceiro no almoço e no jantar? Se sim, se as respostas é sim, então com certeza esse casal ele está em sinergia e existe conteúdo nesse relacionamento. Se vocês passam mais tempo no celular ou mais tempo brigado, talvez exista um desequilíbrio aí que precisa ser olhado com mais atenção. Fechado? Acho que é isso. Quer completar alguma coisa? Não, eu acho assim, e eu digo para você assim, eu acho que hoje em dia, para quem tem realmente um relacionamento, é desafiador demais, né? No meu último relacionamento,
E era muito engraçado, porque assim, todo mundo que convive comigo sabe a minha senha. É muito engraçado, a minha senha é a mesma para tudo. O meu telefone fica aberto, as mensagens ficam abertas. Assim, eu não tenho problema com relação a nada. E aí as minhas amigas mais próximas aqui ficavam assim, falavam, como assim você deixa o teu telefone aberto? Você tá louca? Então eu acredito o seguinte, porque eu posso controlar aquilo que é meu. Então você imagina, no momento que eu estou aqui em lives, direto, na Folha, isso, aquilo, se chegar algum tipo de alguma coisa, não compete a mim a minha postura em relação ao que vai dar. Porque eu acho que tudo que é muito transparente não tem problema. Fica. Então, assim, eu acredito que esse do companheirismo é o que falta hoje em dia também, entendeu, Jean? A conversa, a troca, o entender, o compreender, e eu acredito muito, é muito foda isso que você falou para mim, porque eu acredito que muito da insegurança que tem hoje em dia é porque as mulheres têm medo de perder o homem caso ele avance, e os homens acabam tendo medo da mulher quando avança. Então fica uma briga de ego muito grande para que os dois, comunidade, comunhão, acabem juntos chegando a um ponto, porque vai ter um momento que o grande vai ter que se tornar pequeno. Pequeno para que possa apoiar o outro, né? Diminuir, tirar a expectativa. Deixa agora ser o outro na frente para que chegue o meu momento de back aqui. E eu acho que isso hoje em dia não tem mais. Eu acho que está uma briga muito grande, embora eu seja uma mulher extremamente forte, eu sei que eu passo firmeza, fortaleza, mas eu sou extremamente fraca, eu sou extremamente feminina. Eu brinco assim, dizendo, eu tô louca para arranjar um homem para mandar em mim. Não é. Aí, meus amigos ficam, aparece. Não é questão disso, porque eu acho que quanto mais tem essa briga de ver quem é melhor, quem é mais forte, acaba dando em nada. E aí, quando se tem filhos, principalmente, acaba sendo reflexo de tudo muito passageiro, de tudo muito efêmero, de tudo muito. Descarta. E eu acho que é isso que você falou. Quando você entende que não é o celular que tem que roubar a atenção, que não é a mensagem que tem que ser respondida. Meu WhatsApp web fica aberto aqui, hoje, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quem entra na minha casa, o WhatsApp web fica aberto, o telefone fica aberto, meu relógio fica aberto. Então você imagina aquelas Tua pessoas que vida é um não livro têm. aberto, né? Total, porque senão a máscara cai, Jean. Máscara cai, assim, para você ter ideia, o pessoal que está mexendo no meu marketing, o pessoal que está fazendo o lançamento da folha dirigida, todos eles têm um acesso no meu e-mail. Sim. Me dá aí, tá? Porque, assim, eu acredito muito na transparência. Para mim, qualquer tipo de relacionamento tem que ser muito baseado na transparência. E o que você falou, se hoje em dia você tá a dois e você tá a quatro, porque são dois telefones, e na verdade, se cada um tiver uma cacetada de gente no WhatsApp, uma cacetada de gente seguindo, você tá aí a milhões. Tá? E Sim. quando tem união? E quando tem conexão? Aí você, desculpa que só tem adulto, trepa pensando se está mandando mensagem, beija querendo saber se está chegando mensagem, né? Faz as coisas. Então eu acredito que é muito da ausência do autoconhecimento, e aí é tudo muito rápido, muito acaba sendo muito rápido, porque não consegue viver a intensidade do momento. E eu acho que por não estar conseguindo viver a intensidade do momento, então eu vou buscar cada vez mais momentos para estar cada vez mais estimulada. Então vem a próxima relação, vem a próxima mulher, vem o próximo homem, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E cada vez mais, no excesso, demonstra uma ausência muito grande, porque a falta está interna. Isso que eu acho, é a minha visão, em relação ao companheirismo. Não, é muito bacana você falando e eu prestando atenção no que você falou, Lívia. E você tocou num ponto muito interessante, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso nessa live. Você é uma mulher assim que as pessoas veem firmeza em você, uma mulher empoderada, uma mulher bonita, é uma mulher aí que é empreendedora, né? Os seus projetos eles estão aflorando aí, e assim, é uma pessoa que realmente emana poder, né? E isso, de uma certa forma, como você mesmo colocou, é que tem horas que você quer ser cuidada, você quer ser protegida, né? Então, assim, é interessante a Eu não gente falar quero nem sobre saber isso. se tem que trocar a carrapeta aqui do chuveiro da minha casa hoje. Eu não quero saber de trocar a lâmpada daqui, de levar o carro para fazer a porra da revisão que eu vou ter que levar amanhã. Você me entende assim? Não quero, Aí, cansa. Olivia, eu te pergunto, você acha que as mulheres, elas estão esquecendo de ser mulheres? Total. Total, porque
Eu vou te dizer total porque quando eu decidi me separar, eu fui casada, né, 16 anos. E o meu ex-marido era um príncipe. Um príncipe, assim, o pai da minha filha, eu garanto que eu escolhi o melhor marido na época, né? Terminamos, enfim, pai da minha filha, mas eu não sabia receber o amor. E eu não sabia receber o amor por conta da minha fissura e da minha fratura de eu não ter tido pai. Então eu projetei no pai da minha filha, literalmente, a figura paterna. Então, eu não conseguia receber o cuidado, a atenção, o carinho e tudo mais. Então, depois da minha relação com ele, eu só tive relações, assim, bem desafiadoras, sabe, Jean? Porque eu não me reconhecia a mulher que eu sou hoje em dia. Então, eu comecei a ser muito bruta no receber e muito fraca no dar, porque eu queria me proteger. Sim. Então, eu queria me proteger e eu queria a todo momento me firmar como uma mulher forte, esquecendo de ser uma mulher feminina. E não tem nada a ver de usar vestido, de usar batom vermelho, nada disso. Mas eu não me permitia ser cuidada. Então, assim, muitos diziam, porra, tu sai, não é possível que tu não vê um homem te olhando. Não, eu não vejo. Ah, você chega, chama atenção. Meu foco nunca foi esse, por um mecanismo que a Lívia tinha colocado de autoproteção. Então, eu nunca tive problema também, Jean, em ficar tempos sozinha. Tempos que para mim que era de deserto, e nem é fácil, tá? É mentira se eu disser que é fácil, mas por conta de toda a proteção que eu tive durante a fase que eu não fiquei muito boa sozinha, era necessário passar. E eu acredito que as mulheres, por não cuidarem das fissuras, das fraturas emocionais dela, homem também, tá? Tem muito homem que também não gosta de receber o cuidado, que não gosta de receber atenção. Então, eu vou falar, na minha visão, atendendo homens e mulheres. Acaba por não estar curado das feridas, acabam ferindo outras pessoas. Eu acho muito isso. As pessoas terminam o relacionamento agora, são feridas ou ferem pessoas, não esperam um tempo e saem embarcando em outros relacionamentos e quando você vai ver um fio desencapado atrás do outro e você vai ver, sou eu ferindo ou sendo ferida. Então eu acho que as mulheres, eu vou falar pelo que eu vejo, de mulheres amigas minhas, clientes minhas, por medo ou de serem abandonadas ou por medo de ficarem sozinhas, estão querendo colocar força bruta numa autossuficiência gigantesca. Volto a dizer, embora eu seja uma mulher forte, eu não sou nada feminista. A minha filha de 15 anos, ela tem uns pensamentos que eu quase estrangulo ela aqui dentro de casa. Que mulher pode tudo, que isso, que aquilo, ela tem 15 anos quase, mas eu não. Eu acredito que quando a mulher abre a permissão para ser cuidada, para ter o prover, eu não estou dizendo do prover do financeiro, do prover do bancar, eu estou dizendo do cuidado. Então, isso para mim, Jean, eu tive que me destruir com terapia alternativa, com coaching, com mentor, com terapia ocupacional, com haitiana, com psicanálise, com tudo mais, para ir lá na Lívia da infância, que foi abandonada, que não teve a figura paterna, que foi abusada lá na infância, para poder ressignificar tudo. Então, hoje, com 42 anos quase, é o meu melhor momento da minha vida em todas as áreas. Mas porque eu entrei numa caixinha de dentro para curar as feridas, para não ferir mais ninguém, mas acima de tudo não me ferir. Porque eu feria. Ah, eu estava percebendo que a pessoa estava gostando, eu saí. Eu percebia que eu estava me entregando, era uma fuga, porque eu não sabia aquilo ali. Então, eu falei, eu não vou mudar minha intensidade. Mas eu também não me embarco em qualquer coisa hoje em dia, entendeu? E eu acho que muito do que acontece hoje em dia da mulher ela quer mostrar firmeza para ir para o embate e tipo, você não bateu comigo, tá bom, próximo. E aí eu tô ferida, eu vou ferindo. Eu tô ferida e eu vou ferindo. E fissuras emocionais e fraturas emocionais, a gente sabe que depois que é aberta é muito difícil de fechar. E aí a pessoa não busca a cura e fica naquela roda da autossabotagem de toda a repetição de padrão que está destruindo aí muitos relacionamentos. Exatamente. E o legal de quando você enxerga que o problema talvez esteja em você. E é só você que tem a capacidade de resolver isso. Né? As pessoas, às vezes, elas têm uma facilidade de botar a culpa no outro. Nunca é a culpa dela. Né? Então, eu acho que o exemplo da Lívia é muito claro. Né? Se você é uma pessoa que está com dificuldade no seu ou nos relacionamentos que você já teve, começa a olhar para dentro de si. Né? Começa a olhar primeiro para
talvez os padrões que você vem repetindo, que aconteceu dentro da sua casa. Eu acho que isso é muito importante. Eu vejo eu como pai, Lívia, talvez algumas atitudes que eu tive do meu pai, eu sou assim, eu sou um bom pai hoje graças ao exemplo que eu tive. Mas talvez eu trouxe também algumas coisas ali que o meu pai teve de ruim, né? E eu, com esse autoconhecimento, consigo identificar aquilo e fazer diferente. Né? Então, isso é muito importante. Será que eu estou repetindo um padrão da minha mãe ou do meu pai dentro do meu relacionamento? Será que eu estou... Então, a gente precisa se fazer essas perguntas. A gente precisa olhar para si, para as coisas que não estão dando certo e não estão se encaixando no nosso relacionamento. E como você bem disse, é tudo um caminho de autoconhecimento. As pessoas elas precisam entender que elas precisam se organizar por dentro. Organizar ali o que está bagunçado. Eu sempre cito o exemplo da gaveta. Você vai ter que abrir aquela gaveta toda bagunçada, bagunçá-la inteira e começar a dobrar as pecinhas ali, as roupas, roupa por roupa, para você poder fechar, né? Então, esse é o caminho, né? E o legal quando você fala tudo isso, né? Esse empoderamento que você teve, naturalmente os homens eles foram enfraquecendo. Esse é um movimento que eu vejo. Eu percebo que os homens hoje, né, e talvez eu deva ter passado por um período assim, onde eu comecei a ter como você acaba não confiando em você, né? Você acaba tendo medo de chegar numa mulher, né? Eu sempre falo, Lívia, esses caras são borracha fraca, esses caras são tudo borracha fraca, né? E às vezes é exatamente esse movimento que aconteceu. As mulheres, elas se amadureceram, elas se empoderaram tanto e os homens, eles não acompanharam, né? Muitos dos homens não acompanharam. E você é a prova viva disso, que a mulher, ela precisa ser cuidada. A mulher, ela precisa ser mulher. A mulher, ela precisa ter um homem dentro de casa onde ele protege, né? Onde ele está ali com o ombro para poder acalmar, poder consolar, poder amar essa mulher, né? Essa semana eu dei o exemplo da criação do mundo, né? Não sei se você já parou para pensar nisso. De onde saiu a Eva? Ela saiu da costela do Adão, que fica do lado do Adão. Não fica na cabeça e não fica no pé do Adão. A Eva saiu do lado. Então é para andar do lado. Você não precisa ser melhor que o seu marido e o seu marido não precisa ser melhor que você. E outra, a costela, ela está próxima do quê? Do coração, onde ela pode ser amada. E ela está onde? Debaixo do braço, onde ela pode ser cuidada. Né? Então, Ai, que coisa linda! E assim, eu achei tão interessante essa analogia para a mulher poder encontrar o lugar dela. Porque eu vejo que mulheres elas estão subindo para a cabeça e querendo ser melhores ou se sentindo inferiores, se sentindo pisoteadas ali. Elas aceitam ser pisoteadas. Né? Então, não é o seu lugar ser pisoteada e não é o seu lugar ser superior ao seu marido, ser uma empoderada perto do seu marido. Né? O seu lugar é ficar ali do lado do seu marido, debaixo do braço dele, do lado do coração dele. Né? Eu sei que isso é filosófico, mas é tão bonito e faz tanto sentido quando as mulheres olham para o verdadeiro lugar delas. Elas precisam aprender que o lugar delas é esse, do lado. Né? Então, se você aí é uma mulher dessas que está aí com o seu poder lá nas alturas, comece a olhar para o seu marido como um parceiro. Se você está sendo pisoteada pelo seu parceiro, está num relacionamento abusivo, tem uma conversa e vai para o lado do seu parceiro, né? Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Mas assim, eu como homem, eu tenho essa visão que os homens também precisam trazer a sua mulher para debaixo do braço. O homem precisa colocá-la de volta, né? E os homens eles estão deixando elas irem. Eles estão deixando as mulheres tomar esse poder, que é natural, é um movimento da sociedade que por um certo lado é bonito, mas eu confesso que não seja saudável, e o homem precisa colocar ela de volta para debaixo do braço. O debaixo do braço é para onde ele possa proteger. E é isso, é o simples da vida, né? E as pessoas elas complicam tanto o simples. Excelente, eu também acho. Eu quero então ficar no braço de alguém aí. Eu quero. O Leandro que está aqui, meu amigo, ele fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou fazer a pergunta. Deixa eu só ver o que tem aqui. Viver a vida todinha da Gina, que ótimo. Ei, Sandro, tudo bem, amado? Então vamos lá, pode perguntando aí enquanto eu vou vendo aqui. Tá. Pode perguntar aí. Me perguntaram aqui como manter uma relação vibrante.
Ô, rapaz, mas eu não tenho relação agora. Como é que eu vou falar de relação vibrante? Eu posso dizer daqui. Eu não vou, vai ser incongruente, assim. Tá, então eu vou dizer no mundo de possibilidades? Não, vamos lá. Exatamente, pode ser, vamos lá. Não, então, assim, eu não vou ficar ensaboando, não, porque tu sabe que eu não sou de ensaboar, cacete. Eu não tenho uma relação, né? Na verdade, a minha última relação durou aí quase 8 meses e terminamos em junho do ano passado. Então, assim, eu acredito que para manter uma relação vibrante, eu acho que acima de tudo tem que ter tesão. E aí eu não digo só do tesão, do sexo, Sexual. que eu acho que para mim o sexo é fundamental, é importante. Eu acho que a pessoa que não é muito bem resolvida no sexo, sem o tabu, né? Eu digo da liberdade, não é da libertinagem, desse negócio de que relação, monogamia e tudo mais. Tem muitos que me criticam. Pô, você ficou casada há 16 anos, você quer casar de novo? Eu falo, eu não só quero, como eu sei que eu vou casar de novo, né? Pra mim, eu não nasci para ficar sozinha, mas também não vou casar com o primeiro que está por aí, alinhados, enfim. Então, esse negócio de, você pega quem quiser, eu pego quem quiser, enquanto você está solteiro. No momento que você está a dois, é respeito, é liberdade. Eu acredito, Jean, que para manter uma relação vibrante, eu acho que são pactos que feitos desde o início não rompem. Porque eu acredito muito que se você decidiu ficar com aquela pessoa, você tem a liberdade de ficar ou não ficar. Então, quando eu falo de liberdade em tudo, eu digo que a liberdade a porta está aberta para você ir, como aberta para você fechar. Fica se quiser, e se fizer sentido para você. Então, assim, eu tenho muita tranquilidade disso, porque no meu casamento, meu ex-marido chegou a morar durante 2 anos fora, intercalando entre idas e vindas. Chegou até morar 6 meses em Portugal. Então, a relação ficou vibrante durante muito tempo, porque eu entendi que era necessário ele voar e eu tinha que ser a terra aqui. Ele tinha que avançar e eu tinha que ser coluna aqui. Então, o tempo era uma projeção muito grande, era um reconhecimento internacional. Ele trabalhava no banco, era uma função que ele queria chegar. E eu nunca tinha dormido sozinha na minha casa. E eu falei, vai, eu vou dar conta. Ainda que eu não soubesse, eu era uma menina, tinha 28 anos na época. Então, assim, eu acredito que o tesão que eu falei é do tesão de você entender que, num todo, aquilo dali é melhor para os dois. Ainda que tenha diferença, ainda que tenha opiniões contrárias, ainda que tenha opiniões adversas, controversas e tudo mais. Então, eu acho que o tesão, quando você tem de querer ver aquela pessoa feliz, de querer ver aquela pessoa realizada, de querer ver aquela pessoa alegre. Eu sou muito leve, Jean, então eu debocho o tempo todo. Você me conhece, né? Eu debocho o tempo todo. Então, eu acho que o tesão é o fundamental de uma relação. E aí eu volto a dizer o que eu falei lá na frente. As pessoas estão se entregando de menos. Eu estou me dando de... tipo numa desconfiança, tipo criança quando entrega a bola com medo de você fugir. Mas aí a criança quer a bola toda, quer o Sim. play inteiro. Então eu acho que para uma relação hoje em dia, eu vejo minhas amigas, quando casam, quando namoram, são todas bonitinhas, todas perfeitinhas, se vestem muito bem, se produzem muito bem. Aí quando começa a ter um relacionamento, não se produz, e não sai a dois, e não inova, e não inventa, porque se você não fizer, alguém vai fazer por você. Tudo bem que cabe a outra parte blindar. Porque pensa, Jean, no teu caso, você é um homem bonito, você inspira, né? A mulherada deve pirar, você com os meninos a todo momento, dando comida pro Bentola, tomando café da manhã, sexta-feira, toda sexta com a sua esposa, como você coloca, tratando ela realmente como a dona do lar, né? Respeitando, honrando. E tem mulher que deseja aquele posto. Só que só você sabe o que é os dois a dois. Então, assim, eu acredito que a mulher ela tem que continuar assim, comprando lingerie, que é para agradar, saindo para motel. A gente está falando só de adulto aqui, né? Saindo para jantar, inovar, ser criativa, ser louca. E o homem também tem que surpreender, tem que desejar, tem que respeitar, tem que honrar. E hoje em dia o que acontece? Aí começa a namorar, aí já enche de um monte de amigo. Aí a relação, ao invés de A2, fica a 300. Aí não tira um tempo, né? Não tira um tempo para fazer uma surpresa dentro de casa, um jantar dentro de casa, um jantar, uma viagem. Então eu acho que o cuidado que é tão desejado no início é como se fosse aquela labareda que vai apagando. Só quem é capaz de colocar fogo ali, não é que não tenha problema, não é que não tenha contratempo, não é que não tenha confusão.
Só que eu acredito que quando tem uma intensidade, isso é, a entrega, né? Uma intenção na intensidade, quando um estiver diminuindo, o outro vai ser a coluna. Quando o outro estiver pensando em romper, tem a coluna. E por isso que eu acredito muito na liberdade. Não faz sentido? Seja livre para poder ir embora. Agora, no momento que você decide estar com uma pessoa, cara, seja daquela pessoa. Porque senão você não está se entregando no todo. E aí, se você não está se entregando no todo, como é que você vai exigir do outro que ele se entregue no todo? Então, eu acho que a base de tudo, para mim, que sou extremamente intensa em tudo que eu faço, não sou possessiva. O pessoal pergunta assim, naquelas lives, quando eu abro caixinha, o que eu mais recebo? Tem cara de ser mandona, tem cara disso, tem cara daquilo. É muito engraçado, eu me divirto Uhum. aqui quando eu recebo aquelas coisas ali. Muitas vezes, e a maioria é homem, eu não sei porque a maioria é homem que fica mandando. Sai comigo, vai para jantar, vai para isso, eu digo não. Eu acredito que muitos acabam projetando uma perfeição. Eu sou totalmente imperfeita, como alguém colocou aqui. Mas eu Sim. acho que a intensidade hoje em dia, no mundo onde as pessoas não estão colocando toda a pressão e toda a entrega, é o que faz a diferença num relacionamento. Minha opinião. Respondi? O segredo de um relacionamento é você manter ele sempre temperado, né? E existem muitos temperos ali que você pode zelar por eles, né? Então, mantenha temperado o seu relacionamento. Já é. Essa é mais uma pergunta? Onde tudo vai ser diferente, né? Onde tudo vai sair do normal, onde não precisa ir para variedade, pode ser especificidade de outras maneiras, enfim. Leandro, ele fala, ele também é coach, Leandro é casado, tem uma relação linda com os filhos dele também, Leandro é meu amigo, fizemos o Líder Coach junto, e Leandro é desse estilo, de provedor a ponto, quando nós estávamos fazendo o Líder Coach lá na Slack, né, o presencial, ele é aquele que senta aqui, deixou o livro aqui para a Rebeca, e compra castanha, e toma água, e paga o café, independente, assim, linda a relação dele com a esposa dele, também quando ele está com as meninas, né, ele tem essa proteção. E o Leandro também vai falar de relações tóxicas com relação à ausência aí da masculinidade hoje em dia. Então ele mandou assim, como não se contaminar com a toxicidade masculina numa sociedade tão machista? Bom, vamos lá. Primeiro você precisa entender que não é saudável, né? Não existe saudável, um relacionamento saudável com uma pessoa machista dentro de casa, né? Eu percebo assim, entre conversas com amigos, onde eles acabam expondo pequenas opiniões. São aqueles pequenos hábitos machistas que você vai reparando no cotidiano, que aquilo vai fazendo com que você comece a enxergar que é normal, né? O machismo começa a enxergar que é normal você maltratar uma mulher, né? E eu acho que está aí o ponto. Quando a gente começa a entender que tudo isso, todo esse movimento machista seja normal, e aí o anormal se torna normal, né? E dentro de uma relação isso é totalmente ruim, né? Eu falo por que chegaram até a agressão, né? Então é uma das coisas assim onde eu ensino aqui para os meus filhos que em uma mulher não se bate nem com uma pétala de rosa, né? Assim, é um cuidado que a gente precisa ter. A sociedade, ela se tornou machista. A sociedade, talvez em algumas esferas da sociedade, pode ser que exista, sim, o machismo, né? Mas eu acho que o ponto que as pessoas, elas chegaram nesse extremo, né? Onde elas se agridem, onde o homem ele consegue se ver como um rei dentro de um casamento, eu acho que aquilo não se sustenta, né? Ou aquilo termina numa delegacia ou termina num cemitério, mas não se sustenta, né? A tendência de um relacionamento como esse, onde um homem é machista, é o fim, né? É muito legal falar sobre isso, né? Porque os homens eles acabam não vendo que isso está na frente deles. Eles estão tendo esse comportamento de uma forma natural, né? E quando você se pega fazendo algo anormal naturalmente, já é um problema. Então, para quem está agindo assim, começa a refletir sobre as suas atitudes. Começa a refletir as queixas que a sua companheira vem te trazendo, né? Eu acho que a gente precisa perceber isso dentro de um relacionamento. Se ela está queixando da forma com que você fala,
começa a refletir o que você está falando que está magoando ela, né? E sempre olha para quando alguém te aponta um problema ou quando alguém te traz um ponto de melhoria como algo positivo, onde você possa, sim, melhorar aquele ponto, né? Então, não se veja como o rei da cocada preta, porque eu acho que pessoas que têm esse ego muito grande, elas só tendem a piorar uma relação e sempre vai acabar de uma forma muito ruim e exagerada, né? E para quem vive uma relação tóxica, a gente tem uma escolha, né? Eu acho que isso é muito interessante falar. Você escolhe estar nela ou não, né? Se você identificou que aquilo é uma relação tóxica, qual é a dificuldade de você falar assim, olha, tô saindo, né? Como você falou, a liberdade. Então as pessoas elas esperam acontecer algo grave para poder sair. Sai de uma vez. Eu sei que tem horas que a gente precisa lutar pelo um relacionamento, a gente precisa fazer com que aquela pessoa se molde ao meu perfil, ao meu padrão de vida, né? Mas tem que ter muito cuidado, tem que estar muito atento às dicas que vão trazendo até você, beleza? Não pode fazer pergunta aí. Meu fone acabou de cair, quebrar aqui. Vamos lá, parte. agora é você. Faz parte. Agora é você. Tem mais pergunta aqui, mas pode fazer aí. Lívia, eu já vou fazer suas perguntas. O que fazer para ter mais espaço dentro de um casamento? Provavelmente essa pessoa seja uma mulher que está vivendo um casamento opressivo, um casamento onde ela não se sinta livre. Qual é o caminho? Ai, Deus, vamos lá. Porra. Tá, então vamos lá. Repete como ter mais liberdade. Dentro de um casamento. Conversa, alinhamento, diálogo, explicação sem exposição, ajuste, calibragem, conversa, troca, sinergia, sintonia, reciprocidade, valores, diálogo, paciência, paz, sabedoria. A mulher, ela tem que ser muito sábia. A mulher, ela tem que saber, e é muito engraçado, pode parecer controverso, como eu digo, quando eu digo da submissão, né, que é da Bíblia, não significa que você sendo uma mulher submissa, você está depreciando e se diminuindo. Então, é tal a mesma missão de uma família, de uma união, da realização a dois, da família. A Lívia que está falando isso não é a Lívia que era casada, entendeu, Jean? Eu tive que alinhar todos os meus valores. E eu confesso assim, eu sempre tive no meu relacionamento com meu ex-marido, que foi o que eu fiquei durante quase 17 anos, e com todos os outros dois relacionamentos, todos, né? Parece que é relacionamento pra cacete, com os outros dois que eu tive depois que me separei. Todos! Aqueles todos dois, aqueles todos dois que eu tive, a conversa. Só que a Lívia não era tão sábia. Então, eu acredito que foi amadurecimento, autoconhecimento e tudo mais. Então, se ela que mandou aí a pergunta está dizendo que não está tendo espaço, eu acho que no início do relacionamento já deve ter sido, manifestado algum tipo de comportamento, de dominância, de posse. Eu acredito muito nisso. A gente não pode dizer, né, nem tendenciar, nem supor, mas eu acredito muito que no início a gente já começa a ver a pessoa. Nós tendemos a não querer enxergar pelos filtros mentais que nós vamos colocando. Quem é da PNL sabe disso, né? As lentes que nós vamos colocando. Então, se para você faz sentido, ainda está num relacionamento que você não está tendo espaço, eu acredito que se para você é importante ter família, ter filhos, ter união, não se diminuindo, eu acho que a base é a conversa. Eu acho que a conversa, Jean, para tudo ela é fundamental. Quando eu terminei meu relacionamento, eu que terminei meu casamento, foi muito difícil. Aparentemente a todos, eu tinha uma casa perfeita, uma família perfeita, um trabalho muito bom e tudo mais. Só que eu não era feliz, eu jamais iria conseguir fazer o outro feliz. Então, o meu término da minha relação chocou muita gente, porque aparentemente estava tudo muito bom. Só que ou eu teria uma tendência egoísta de querer, por medo, com 35 anos, me separar. Eu não sabia o que o mundo ia vir, né? De promiscuidade, olha que não tinha nem um terço do que tem hoje em dia. Só que foi na conversa. E a conversa, eu acho que é a base de tudo. Com conversa a gente tem respeito, com conversa a gente tem liberdade, com conversa a gente tem propósito, com conversa a gente alinha valores.
Porque terminar o relacionamento é o que eu digo para todas as pessoas. Ah, eu respeito porque ele é pai da minha filha. Jamais. Eu respeito ele como homem na qual eu convivi, tive uma relação durante 16 anos, eu optei em ter um filho e eu sou obrigada, por honra, a respeitar o meu ex-marido, que, consequentemente, depois ele virou o pai da minha filha. Então, eu acredito que a base, Jean, de qualquer relação tem que ser pautada no diálogo. Não gostou? Traz a clareza. Eu não gostei? Traz a clareza. Eu não concordo? Não quer dizer que você não concorda, que você está desrespeitando a pessoa. Não é o não concordo que tem que ter embate. Por isso que eu falo muito da liberdade. Então, eu acredito, Jean, de verdade, que se essa pessoa está necessitando de liberdade num relacionamento, eu acredito que tem que ser a transparência. Olha, como é que você imagina a nossa relação em 2 anos se continuar desse jeito? Como é que você imagina que vai ser a minha postura, o meu pensamento, o meu sentimento, até a minha admiração por você que não me deixa ser livre? Só que aí muitos acabam considerando a liberdade de uma forma de libertinagem, de sacanagem, de putaria. Então, eu acho que calibrar isso que é a parte mais importante, entendeu, Jean? Nem o alto, a ponto que eu tenha liberdade de fazer o que eu quiser, nem o baixo, que eu deixe de fazer tudo aquilo que eu quero fazer para caber numa relação. Então, eu acho que, literalmente, é a conversa. E o importante da conversa, porque assim, as pessoas elas acabam confundindo muito a conversa quando um só fala, né? E aí que existe um problema dentro da relação, né? É importante, talvez você seja uma pessoa onde você se expõe, você fala bastante, você exterioriza aquilo que você está sentindo, mas o seu companheiro ele só ouve, né? E se ele só está recebendo e não está expondo o que ele está sentindo, talvez exista um desequilíbrio ali. Né? Então é muito importante em todo diálogo, em toda conversa, existir essa troca, né? Onde você consiga sentir e ouvir o que a pessoa está sentindo, né? Porque senão só um fala, o outro abaixa a cabeça e consente, e aquilo com o tempo ele vai se acumulando, né? Com o tempo aquilo vai se oprimindo, né? Chega uma hora que aquela bomba estoura, né? E geralmente essa bomba vai estourar e vem fim de relacionamento, vem briga, vem agressão, vem tudo, né? Então, para você, né? E eu conheço pessoas que elas têm essa dificuldade de poder falar, né? De poder expor o que você está sentindo. E para um relacionamento ele ser saudável, você precisa mesmo falar, olha, eu não gostei daquilo que aconteceu. Talvez aquela sua atitude você poderia ter agido isso diferente. Aquilo que você fez me envergonhou. Né? E a gente precisa se acostumar a lidar com quando você fala, né? Outra coisa, a dificuldade em pedir desculpa, né? Quando você identifica que você errou, as pessoas elas têm uma grande dificuldade em olhar para aquilo e falar assim, poxa, mas eu tinha que fazer aquela brincadeira com ela na frente dos meus amigos. Me desculpa, eu confesso que eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa... Então, assim, a gente precisa olhar para os nossos defeitos e buscar ele melhorar e confessar e pedir desculpa pelos nossos erros. Né? Então, em todo o diálogo, é fundamental essa troca. Se você aí está só falando e a outra pessoa está balançando a cabeça e ficando quieta, talvez exista um problema aí. Né? Então, começa a olhar para isso como uma forma de você ouvir mais o próximo. Né? Talvez você fala tanto que a outra pessoa nem sente vontade de falar. Né? Então, começa a ouvir mais o próximo. Aí vem esse pequeno... Já vai o Jean falar do corpo de novo. A gente recebeu 2 orelhas para quê? Para ouvir mais. Né? Ouve mais. Né? Fala o que sente. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Tá, Lívia? Então, em questão de diálogo, é fundamental. E é tão engraçado você falar isso, porque, assim, a 2, as pessoas não acreditam quando eu falo isso, né? Eu sou extremamente comunicativa, extremamente brinco e tudo mais, mas numa relação a 2, eu sou super reservada. Extremamente reservada. E as pessoas, elas não acreditam quando eu digo que, no fundo, eu sou tímida. Chega a falar, vá, tá de palhaçada e tudo mais. E eu acho que muito das pessoas não entenderem o verdadeiro papel. A Lívia que brinca, que responde tudo, que é de forma direta, não que eu não seja direta. Mas eu acredito que no momento a Lívia que está palestrando, treinando, fazendo live e tudo mais, quando chega a 2, ela pode ter a mesma essência. Só que não é a mesma Lívia que fala. É a Lívia que ouve muito mais do que fala. Então eu acho que quando a gente consegue calibrar e flexibilizar, por isso que eu falo da importância do autoconhecimento,
é entender que não dá para usar o papel personagem no qual eu tenho domínio das ferramentas e skills lá numa relação a dois, que vai dar merda, eu não estou avaliando a pessoa que está comigo. Então eu tiro literalmente o personagem, por isso que eu falo tanto de vulnerabilidade, por isso que eu falo tanto de deixa a pessoa ser verdadeiramente quem ela é. E aí as coisas fluem. Olha, já, a Lívia mandou um monte de perguntas aqui, ela e as amigas dela. E uma delas aqui, ó. O que, enquanto solteira, posso cultivar em meus relacionamentos para que no futuro eu construa minha família e possa dar o meu melhor no meu papel de mãe e esposa? Bom, eu sempre falo que a vida ela é feita de ciclos, né? E a gente precisa viver cada ciclo, né? Eu acho que se você viver a vida de solteira se preocupando em casar, talvez você não vai viver a vida de solteira de uma forma plena, né? Eu acho que você precisa entender que é um processo a nossa vida. E é exatamente aquele período onde você pode ficar com a pessoa sendo solteira, você pode namorar com uma pessoa, né? Todo esse até você chegar ao ponto de casar com essa pessoa, entregar a sua vida a essa pessoa, né? Então você precisa, acho que viver esses momentos, né? Viva a sua vida de solteira. E quando eu falo viver a vida de solteira, não é que você precisa sair distribuindo a Deus a dará, né, as suas intimidades. Não, eu acho que o viver já você poder fazer as coisas que talvez uma pessoa casada vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, estude, se dedique a algum projeto individual. Por quê? Quando eu vou para uma vida de casado, naturalmente eu preciso dividir os meus projetos. Naturalmente, existe duas pessoas que foram criadas totalmente diferentes, que vão estar alinhadas a um único propósito, né? E precisa existir esse único propósito. E precisa existir os seus propósitos, mas o propósito daquele casal, né? Então, eu acho que é importantíssimo a pessoa viver esse processo de ser solteiro e entender que aquilo é uma fase, entender que aquilo é um momento que a pessoa passa. Para uns dura muito, para outros dura pouco, né? Vai muito de acordo com o meio que você vive. E quando você encontrar um relacionamento onde você se sinta seguro para casar, viva aquele momento entendendo que aquilo é para a vida toda, né? Que a partir dali você vai precisar esquecer aquela vida de solteira. Eu tenho muitos amigos que eles têm dificuldade de sair da vida de solteiro para se entregar para um relacionamento. E alguns amigos que se entregaram para um relacionamento que ficam se perguntando e pensando naquela vida de solteiro. Eu acho que esse momento de transição, eu falo por homem, que é um momento assim que você precisa entender que aquela vida não faz parte mais, do que você escolheu, né? Então, assim, e muitos relacionamentos eles terminam porque o homem ele não quer viver a vida de solteiro e quer continuar, não quer viver a vida de casado e quer continuar vivendo aquela vida de solteiro. E dessa forma não dá certo. Dessa forma você precisa entender que aquela realidade não te pertence mais. Aquela realidade ela passou. Você viveu aquilo, né? Então é muito importante. Se você teve uma vida de solteiro pequena ou grande, né, um ciclo pequeno ou grande, que seja um ciclo bem vivido, independente da forma com que você viveu. Se fez cagada, fez. Se não fez cagada, se viveu dentro de um convento, tudo bem. Foi a forma com que você escolheu viver a sua vida de solteiro. E a partir de agora que você encontrou uma pessoa que você vai viver uma vida a dois, você vai ter que entender que tudo mudou, né? E assim, existe um processo, né? Eu falo pelo meu relacionamento, que foi... E eu digo que cada ano que passa, as coisas só melhoram. Em tudo. Na cama, no diálogo, nos projetos, tudo. É natural. As pessoas que falam que o relacionamento esfria com o tempo, elas estão totalmente enganadas. Elas estão vivendo um relacionamento talvez doente, né? Então, você precisa olhar para um relacionamento como algo positivo, como algo gostoso, prazeroso, leve, onde você se entrega para aquela pessoa, onde você vê naquela pessoa uma pessoa que vai estar ali contigo somando, né? E você acaba esquecendo daquela vida onde você era apenas uma pessoa solteira, né? Então, é importantíssimo, Lívia, você saber viver a sua vida de solteiro. Mas é importantíssimo que, quando você escolher viver a vida de casado, que você esqueça a vida de solteira. Porque ela tem os prazeres, né? A vida de solteiro, ela tem os seus prazeres. Mas eu digo que são prazeres momentâneos, né? São prazeres passageiros,
né? E a vida de casado é um prazer a cada dia, né? Então, e existem muitas crenças sociais aí que as pessoas brincam, vem, casamento é que nem piscina gelada, um pula, fala que manda os outros pular e todo mundo, ninguém, né? Então, tem muita coisa aí, Essa eu nunca música. ouvi. Essa eu nunca ouvi. Não, eu vejo assim que existem essas piadas de casado, né? A gente até brinca, né? Muitas pessoas brincam comigo, nossa, já você casou cedo e tal. Mas assim, a sociedade em si, ela tem medo de assumir um compromisso. A sociedade, as pessoas em si, elas têm medo de assumir essa bronca, né? Ah, Jean, é fácil uma vida de casado? Olha, se a pessoa souber levar, ela se torna fácil. Mas você tem que entender que você vai passar por dificuldades, você vai passar por momentos onde a sua paciência, o seu autoconhecimento, a sua inteligência emocional vai ser testada, né? E ali você precisa ser forte. Ali você precisa entender que você não pode andar para trás mais. Você tem que continuar, mesmo com algumas dificuldades, sempre pensando numa vida saudável, né? Que seja saudável para você e para a pessoa, né? Então é possível. Todo ganho pressupõe uma perda, né? Então não dá para você querer viver uma vida de putaria estando casado, como não dá para ter uma vida de casado, enfim, vai ser uma Não dá escolha. certo. Pode mandar aí agora. Se acabar aqui, tu entra no teu e me chama depois, não tem problema. Bom, Vamos eu vou lá. falar sobre um assunto que eu acho que é fundamental, principalmente para relacionamentos, Lívia. Foi uma das coisas que falaram hoje e eu acho interessante a gente falar sobre isso. Para quem aí tem um relacionamento e está desequilibrado, é uma sugestão que eu sempre dou para quem me procura, é assim o livro As 5 Linguagens do Amor. Você conhece esse livro? Então, Eu li assim, e eu vou te dizer, esse livro chocou, né? Na verdade, eu dei esse livro agora para uma cliente minha. Eu era muito focada, por incrível que pareça, nas 5 linguagens do amor, era extremamente palavras de afirmação. Era necessário para mim. E hoje em dia, para mim, é presença. Então, assim, e não quer dizer a presença física, né? Apenas isso. Então, as 5 linguagens do amor, eu fiz o desafio de amar, eu fiz tudo aquilo ali para poder entender que tinha que ser uma entrega. Fiz o milagre do amanhã sem relacionamento, tá, gente? Fiz o milagre do amanhã para relacionamento, desafio do amar sem relacionamento, as 5 linguagens do amor sem relacionamento, porque eu aplico tudo antes em mim, para depois colocar no outro. E a maioria das pessoas não sabem o que o outro espera. E aí quer dar aquilo que faz sentido para a pessoa. Por exemplo, eu gosto muito de agradar. Muito. Surpresa, cartinha e tudo mais. E assim, entender que de repente o outro também não está preparado para poder receber, porque pode achar que está meloso demais. Tá querendo... Opa, peraí. Então, quando eu li realmente as 5 linguagens do amor, a perspectiva da minha vida de entender primeiro o que move o outro, o que interessa ao outro, né, fez toda a diferença. Então, para todos que estão aqui, eu acho que é uma excelente leitura. É rápida, tem um textinho no final e é bem legal. e para relacionamento é fundamental, né? Porque às vezes a pessoa ela tá tão preocupada ali, né? Eu sempre cito o exemplo quando eu falo desse livro, é aquele marido que prepara um jantar para a esposa e tudo, e talvez a linguagem do amor dela era só receber um elogio, né? Mas ele fez, ele entregou, ele presenteou aquela mulher e não fez ela feliz. Ela não se sentiu amada recebendo um jantar. Ela se sente amada recebendo um elogio, uma afirmação, né? E quando a gente identifica isso num relacionamento, olha, é sucesso. Eu falo aqui em casa, né? A forma com que eu recebo amor é palavras de afirmação também. E a minha esposa é tempo de qualidade, né? E o tempo de qualidade surgiu o nosso café da sexta-feira, né? Nós temos a nossa correria do dia a dia e na sexta-feira é um dia que a gente tira para tomar o nosso café. E é um tempo de qualidade ali, por mais que a gente janta, almoça, toma café junto, mas a gente sai para alguma cafeteria aqui na cidade para tomar um café só nós dois, para falar sobre a nossa semana. E ali eu tenho um tempo de qualidade com ela, único exclusivamente com ela, né? E ela se sente amada. Ela fala que durante a segunda-feira ela já acorda pensando no cafezinho da sexta, né? E eu vejo que isso é importante para ela. Né? Então, quando a gente identifica algo que a pessoa que está do nosso lado se sente amada, segue aquele único caminho, não inventa mais nada, segue aquilo que dá certo, né?
às vezes são caminhos muito mais baratos, inclusive, né? Você não precisa fazer uma serenata, você não precisa comprar presentes caríssimos, é simplesmente você comunicar a forma certa de amar. E quando Para mim você é tempo de qualidade. tempo de qualidade, E olha não que era. legal. É porque, assim, por que passou a ser tempo de qualidade? Primeiro, que eu tenho um ritmo muito louco de trabalho. Segundo, que eu trabalho nos fusos aí mais loucos por conta de Angola e Moçambique. E terceiro, que era muito desafiador para mim desacelerar. Hoje em dia eu venho me forçando cada vez mais. Então, no próximo relacionamento, que eu tenho certeza que vai vir no tempo certo, né? Eu acho que é o tempo que tem que ser de muita qualidade ali. Então, para mim, eu acredito que é a construção. Antes eu era muito palavras de afirmação. E aí, hoje em dia, para mim, a palavra de afirmação, não que eu não goste, pelo contrário, mas que sabe autoconhecimento e não lê, fica desafiador, né, meu amigo? Olha só, Exatamente. aqui, ó. Gina está perguntando por que os homens estão com mais medo de nós mulheres independentes hoje em dia? É o que eu mais escuto. Sabe o que eu mais escuto, Gina? Que eu sou uma mulher forte que eu assusto o homem. Eu não recebo isso não, porque eu não sou fantasma, porra. Então, assim, todo mundo, mas você também, você assusta o homem. Eu falei, pô, sou fantasma? Então, Giana, na tua visão, por que os homens estão, como você diz para minha amiga, tudo borracha fraca? Por isso que ninguém chega em você. Então, por que os homens estão com mais medo das mulheres independentes hoje em dia? Eu acho que é bem aquilo que a gente estava falando até um pouco atrás, né? Esse movimento de empoderamento feminino, ele se tornou tão poderoso e hoje os homens, aquela figura da mulher poderosa, né? Aquela figura daquela mulher batalhadora, e eles acabaram se sentindo, eles acabaram recuando, né? Dentro desse movimento. Eu acho que a forma com que a mulher se empoderou, uns homens, um grupo aí de homens, eles se desempoderaram, né? E talvez aí que está o negócio. Né? E essas mulheres que estão empoderadas, né? O exemplo da Lívia aí, elas querem ser mulheres. Né? A maioria delas querem ser mulheres, elas querem ser cuidadas. Né? E o homem que está ali, os borracha fraca, eles precisam entender que essas mulheres elas estão à procura de um homem, de um homem viril, de um homem onde elas possam chamar de homem e onde ele possa chamar ela de mulher. Né? E esses papéis eles precisam ser bem encaixados, né? Na relação principalmente, né? Você precisa estar bem alinhado ali. A sua esposa ela precisa, ou seu companheiro, ou você solteira, quando você encontrar uma pessoa, seja a mulher da relação, né? E o homem seja o homem da relação, né? E assim, o homem para ser homem, ele não precisa ser superior. Ele pode ser um homem onde ele cuida da mulher, onde ele comunica amor com essa mulher, né? E eu acho que esse é o segredo, Lívia, onde você assume o seu papel. O homem precisa assumir o papel dele de homem. Eu vou usar uma frase que o meu avô falava: o homem precisa honrar as bolas que Deus te deu, né? E a gente precisa disso, né? A gente precisa entender que a gente é homem e a mulher precisa de um homem, né? E assim, eu não sei se esse movimento metrosexual, esse movimento onde os homens eles acabaram tendo uns cuidados a mais, se isso foi deixando, foi perdendo a masculinidade. Eu acho que é importante um homem se cuidar, é importante um homem entender e cuidar, ser vaidoso, né? Mas ele precisa entender. Isso, eu não sei se soa machista isso, né? Talvez para alguns pode até soar como machismo, né? Mas o homem precisa ser homem. O homem precisa, ele precisa. Eu acho que não tem frase melhor do que essa. O homem precisa se botar no lugar de homem e fazer com que a mulher se sinta mulher. Sendo assim, dá certo. A Lívia, você vai me fazer uma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta aqui dela. Lívia, eu também escuto isso, Lindora. Só porque ela tem mais de 30 anos e ela é solteira, as pessoas acham que podem empurrar os amigos. Ou dizem que se eu ficar escolhendo muito, vai ficar para titia. Como lidar com isso? É o que eu mais escuto. Vamos lá. Olha, tá aí um desafio, né? Eu acho que, assim, eu por ser do interior, eu fui uma pessoa que, de acordo com a minha sociedade aqui, a gente tem o costume de casar cedo, né?
E é natural eu reparo muito assim, os meus colegas de cidade grande e aqui no interior. Assim, a gente tem essa tendência em casar, né, em já constituir a família, né? E eu percebo isso. Não que eu não tenha meus amigos solteiros ainda que estão nesse impasse aí em busca de uma pessoa, né? Eu acho que o negócio é parar de buscar, né? E essa é a minha opinião. É deixar as coisas fluírem. É você ser você, né? E naturalmente a pessoa que te encantar, ela vai aparecer, né? Você tem que entrar na brincadeira que vai ficar para titia. Eu acho que existe uma preocupação constante ali, né? Mas é o que você faz com essa preocupação, né? Se você fica bitolada naquilo e sai aí dando tiro para tudo quanto é lado, achando que aquele é o amor da sua vida, ou você vive a sua vida de uma forma natural e quando você se sentir encantada por alguém, onde você se sentiu tocada, né? Eu acho que o corpo fala muito, né? Os movimentos falam muito, né? E a gente tem essa sensibilidade quando a gente está com uma pessoa agradável, né? E a gente precisa olhar para esses pequenos detalhes que o início de um relacionamento traz, né? Essa paquera, né? Eu acho que tudo ali nesse movimento de uma paquera, a gente precisa analisar mais. E talvez ali a gente consiga identificar que aquela pessoa é interessante, aquela pessoa chamou atenção. E você começa a dar os passinhos, né? Como você mesmo falou, não se entrega de uma vez. Vai ali aproveitando cada momento, né? Vai ali curtindo cada momento. Não se entrega porque você está com 31 anos e as pessoas estão te empurrando um monte de homens. Eu tenho 41, tá? Respeito. Eu tenho 41 e ficam querendo me empurrar aí. Mas Pois é, continua. então. Eu acho que curte a paquera e vai deixando as coisas acontecerem de uma forma natural. Tá? Então pode perguntar aí enquanto eu tô vendo se tem perguntas aqui. Pode perguntar, Jean. Eu já perguntei da Lívia, não tem pergunta aqui não. Tô vendo aqui se tem pergunta. Tá. Vai ficar salva assim, gente, a live. Vamos lá. Vai Se ficar acabar de salva? brincar, vamos brincar. Ah, vamos Essa brincar é direito. pesada, hein? Essa aqui é Tá. pesada, Lívia. Preparem aí, Ah. telespectadores, que essa daqui eu achei, falei, caraca, Vai essa daqui cair. me fez refletir. Quem ama, mente. Não. Por quê? Porque eu acho que na relação tem que ter liberdade de falar a verdade ainda que o outro não goste. Eu acho que nada Mas, justifica a mentira. Eu acho que eu sou totalmente a favor, não acho, né? Eu sou totalmente a favor que é melhor uma verdade que vai doer 100%, mas que você foi ética. Por isso que eu sou muito... Meus valores são muito fortes, sabe, Jean? Eu digo a todo mundo, todo momento que eu não tenho problema com os meus valores. E me perguntam como, né? Para mim é a fé, respeito, liberdade, ousadia e servir. Lívia, cadê o amor? Quando eu estou servindo, eu estou amando. Servindo em casa, servindo a minha filha, servindo... Então, os meus valores, se eu colocasse hoje numa estrela, ela estaria me guiando. Então, eu acho que o respeito, ele parte envolvendo outros valores, inclusive a verdade. E eu acredito que tudo que envolve pequenas mentiras, desde eu estou chegando sem estar chegando, eu não te ouvi quando você ouviu e não quis ouvir, ou quando eu começo a dar justificativas, por menor que seja, eu acho que eu já estou falhando o principal princípio, que é o da verdade. Então, eu acho que muito acontece hoje em dia das pessoas estarem colocando máscaras, não sendo 100% sincera, querendo agradar o outro, querendo validação, querendo aprovação, querendo, acima de tudo, o reconhecimento do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que nada, absolutamente nada, justifica uma mentira. Eu acho que nada, absolutamente nada, pequenas mentiras, sabe? Eu acho assim, para mim, é um valor que é inegociável. Eu sou muito... Eu acho que todo mundo tem a liberdade, Jean. Por mais que doa dizer o seguinte, eu me interessei por outra pessoa. Não era o que eu desejava, não era o que eu esperava, eu te amei até aqui, porque eu acho que tudo começa na intenção. Aquela piscada de olhar, aquela curtida. Eu não estou dizendo de curtir de foto besteira, né? Eu estou dizendo aquela intenção positiva de tá mexendo, aquela resposta. Quando eu digo para você que o meu telefone é totalmente aberto, porque quando chegar alguém na minha vida, eu quero que tenha a liberdade de eu não ter a preocupação. Eu tenho amigos, eu tenho familiares que trocam chip quando chega em casa e colocam um chip da Claro, e quando sai coloca um chip da TIM e apaga a mensagem.
Cara, olha a adrenalina que a pessoa vive, a pessoa está em todos os lugares, mesmo menos no lugar presente. E defuma o carro, e passa perfume no carro, e limpa e cheira, sabe? Então, eu acredito que isso tudo tem um valor, liberdade. Porque no momento que você decidiu negociar com o principal ativo que você tem, a tua vida e a tua liberdade, de entender que está com outra pessoa, e essa pessoa merece o que? O que você merece, respeito. Essa pessoa que está com você merece o quê? Integridade. Essa pessoa que está com você merece o quê? Comprometimento, compromisso, lealdade, fidelidade. Eu acho que é no mínimo receber menos, você está se depreciando para entrar em algo. Então, é um valor para mim que é inegociável. É inegociável nos negócios, fala a verdade, sabe? Fala sinceramente a verdade. Olha, eu achei que eu fosse te chamar, fizemos uma festa absurda, fizemos o cacete a quatro, mas não era nada daquilo. Porque eu tô com vergonha de como a sociedade vai me acusar. O que a sociedade tem a ver com isso? Ah, porque como vão me ver? Meu filho, quando tu deita na cama, não tem ninguém no quarto. Ah, como é que vão imaginar na hora que é para resolver meu bem, meus bens? Ninguém tem nada a ver com isso. Então, eu acho que quando a gente tem muito alinhado os valores, Jean, muito certo os valores, você não precisa mentir. Então, eu acredito que hoje em dia, onde existe, volta a dizer, toda a facilidade na palma da mão, desde nudes, passando por sexo, né? Porque hoje em dia qualquer um pode se masturbar, fazer o que quiser fazer de forma intencional, a promiscuidade, a pornografia que está tirando muitos aí de casamentos, de projetos, de trabalho por conta do excesso de pornografia. Isso é sério, cada vez mais sendo tratado em consultórios, ejaculação precoce. Eu estou dizendo de estudos que eu venho participando aí, né, de tirar a pessoa do centro, sem julgamentos, tá, gente? Eu falo Sim. isso muito abertamente aqui. Então, hoje em dia está tudo na palma da tua mão. Inclusive, fechar e dizendo, eu não quero isso para minha vida. Porque é muito mais do que vem depois da gente. Eu sou mãe de uma menina de 14 anos. Eu sou mãe de uma menina de 14 anos que ficou com o pai durante 2 meses e que hoje, quando estava almoçando comigo aqui, sentadas à mesa, ela falou, mãe, porque a menina namorada do Duda do Borel, sei lá, essas coisas aí, Duda do Borel, sei lá, todas essas misturadas aí, vivia num relacionamento abusivo, teve DST e ela só tem 14 anos. Então, quando eu mostro para ela, isso não é o normal, isso não é o comum, isso não é o que tem que ser aceitado. Uma menina com 19 anos apanhar, uma menina com 19 anos está pegando DST porque se cuida e o cara que ela está com ela não está se cuidando. Se preserva e o outro não está se preservando. E eu acredito muito na energia, Jean. Eu acho que a energia é algo que tem que ser blindado, é algo que tem que ser cuidado, eu acho que é algo que tem que ser calibrado. E principalmente quando a gente fala de mentira, se a gente for desde Henry Ford, passando por Napoleão Hill, passando por os grandes percussores aí de realização, eles dizem que a principal energia que a gente pode cuidar e deve cuidar é a energia sexual. Que ela é o poder da realização e também da não realização. E eu acredito que toda mentira começa justamente na parte das pessoas não conseguirem calibrar e canalizar a energia sexual da maneira positiva. Então, se você escolheu ficar com uma pessoa, ter uma relação com aquela pessoa, se aquela pessoa não está te satisfazendo, também alinhe a conversa. Tenha o diálogo. Meninas, estamos falando com mulheres. Meninos, estamos falando com homens. É melhor, ao meu ver, uma conversa alinhada, direcionada e 100% na transparência, ainda que rompa, ainda que cesse, mas preserve o valor verdade, do que viver na ansiedade, no desespero e no estresse. Então, para mim, não. Não, não, não e não. Então, por isso que, assim, é tudo aberto. Minha senha é aberta, o relógio é aberto, o computador é aberto, não tem senha, todo mundo sabe qual é a minha senha. Lívia, você tem problema? Nenhum. Tenho o seguinte problema, ser transparente demais. Mas aí eu não tenho... A minha consciência é muito tranquila. Lívia, você tocou num assunto que eu acho interessante a gente poder falar, que hoje as redes sociais elas trazem uma imagem de uma mulher perfeita e muitos maridos eles olham para aquelas mulheres, até o próprio acesso à pornografia, né, as coisas que eles veem ali, e eles querem aquilo para o casamento deles. Eles querem aquela mulher perfeita, eles querem aquela mulher que faça tudo aquilo que aquela atriz pornô faz, né? E ali gera um atrito dentro de um relacionamento, né? E isso é muito comum hoje em dia, né? Isso é uma das coisas que eu escuto nas rodas de amigo, né? Onde você consegue identificar ali que existe um problema em tudo isso. Existe algo que precisa ser olhado com mais atenção.
Até onde você está indo com esse olhar? Né? Até onde você está se permitindo viver essas coisas? Né? E é interessante quando a gente entra numa comunhão no casamento, isso não chama mais atenção. Você olha para a sua mulher ou para o seu marido, né? Eu falo por mim, né? Você olha para a sua mulher e você... Aquilo é verdade, você não consegue olhar e ver e desejar uma outra mulher. Você perde aquela coisa de... Aquela safadeza, né? No português bem claro. Você fica ali e aquilo não te chama atenção. E a mesma coisa em pornografias, né? Tem grupos ali onde tem homens que compartilham coisas, né? Eu não sei como esses homens eles conseguem ter tempo para tanta coisa que eles mandam ali. E confesso, existiu uma época na minha vida que eu tinha interesse em ver aquilo. Hoje, eu estou em uma comunhão no meu casamento que aquilo não chama atenção. Que aquilo é algo que não faz sentido, né? E a gente precisa, e os homens precisam olhar para isso, né? Para como você está. Será que você está projetando aquela realidade na sua mulher? Será que você está querendo que a sua mulher vire de perna para o ar, como aquela atriz está fazendo? E ali existe um problema, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. O homem precisa ter cuidado com isso. Porque a sua mulher é aquela mulher. Você transforma ela, você lapida ela da forma com que você quer, né? E você pode ali fazer daquela mulher uma mulher onde ela se sinta amada, onde ela se sinta desejada, onde ela seja sexualmente satisfeita, mas isso é responsabilidade sua, né? Eu vejo homens que eles têm eles são muito vaidosos, eles têm essa necessidade de se cuidar. E eles acabam deixando a mulher dele de lado, né? A mulher engravida, a mulher ela cuida da casa e a mulher vai só se depreciando. E as mulheres se permitem acontecer isso, né? Eu acho Eu ia falar isso. Aí tem a parcela mulheres... também da mulherada, sim. E o homem conhece, vocês podem ver uma mulher linda e ela teve 3 filhos. Por quê? É o tempo todo onde eu consigo aconselhar ela, eu consigo falar com ela, vamos se cuidar, vamos cuidar. Ela sempre me cobra muito da alimentação, eu cobro muito dela a questão de atividade física, né, para a gente estar ali se cuidando, porque isso faz bem para um casamento, né? As pessoas elas casam hoje em dia e elas relaxam de um ponto onde aquela mulher bonita que eu conheci se torna uma mulher feia. Aquele homem bonito que eu conheci, romântico, se torna um homem feio. E a tendência mas é porque não tem, ao meu ver, é porque não tem o regar. O regar constantemente, entendeu? Porque assim, se você tá regando no dia a dia e a mulher tá um tribufu dentro de casa, mal vestir a corda, mal troca a camisola, mal penteia o cabelo, mal se organiza. E se não tem aquele momento de sair, de se vestir, de colocar um salto e tudo mais, é normal que passe o primeiro rabo de saia, e aí já nada contra, não sou machista, pelo contrário, eu acho que tem que ter os papéis muito claros, entendeu? Então, assim, eu acredito que a culpa é dos dois. E eu acho também que quando se fala em sexo, tem muito tabu. Então, quando tem muito tabu, quando quer conquistar, faz o cacete A4. E depois, conquistei aí é calcinha bege, é aquele sutiã bege, é aquela coisa que não tem produção, é aquela coisa que não tem liga, não tem... Peraí. Só que eu também acredito, quando você fala de homens, eu gosto sempre, e eu tenho uma linguagem muito transparente com o homem, né? Os homens compartilham muitas coisas comigo, principalmente aqui, se sentem à vontade, enfim. Fora as cantadas que tem sem noção também. Mas, assim, o principal, Jean, quando se fala, eu acho o seguinte... A pornografia, ela acontece. Agora, e se fosse a tua mulher viciada? Como você se sentiria? Ela desejando, olhando outro homem. Ela imaginando, porque... Então, por isso que eu acho que o diálogo é a base de tudo. E não é legal, eu não tenho nada... Eu já fui obeso, já fui sedentária, eu era casada. E o meu ex-marido falou, você tem um rosto lindo, você fica... até você com 150 quilos, eu caso com você. Eu falei, mas eu não me caso comigo. Porque eu tô horrível quando eu decidi fazer o processo de emagrecimento. Então, eu acho que isso tudo, Jean, faz muito sentido do que você falou. O autocuidado e o cuidado com o outro. É o elogio, é o tempo de qualidade, é o presente, é a surpresa, é o dia a dia, é perguntar como é que tá, como é que foi o seu dia, a preocupação.
Porque as pessoas estão tão na adrenalina de ficar vivendo numa vida mediana, aceitando menos, aceitando resto, né? Aceitando tudo mais. E aí, quando você vai vendo, você está entregando de menos, desejando demais, sem saber ao certo quem você é e o que você quer. Então, muito da pornografia que eu acho hoje em dia, já, porque as pessoas não estão se entregando. Então, no excesso de facilidades, no excesso de cada hora você tem, imagina, você abre, hoje eu sou solteira, por opção, tá? Borracha fraca aí, como você diz aí, tem um outro de gracinha, tem um que estamos alinhando aí, conversas, não tem um problema nenhum, finalmente, depois do tempo na seca, tá começando, aê, eu sou brasileira, não desiste, mas tem, mas passo a passo, é claro, não é queimar a etapa, não é nada disso, não conheço pessoalmente, enfim, etapas aí, mas eu acredito que tudo tem um preparo. Então, a minha escolha em ficar tanto tempo sozinha, eu poderia estar com qualquer um, claro que poderia. Poderia ser alguém legal, claro que poderia. Eu poderia estar saindo com 2 a 3, é claro que eu poderia. Se também pegarem meu telefone, vão ver que o que mais tem é isso. Só que se eu não passasse por um processo de entender que era um tempo de cura minha, para entender exatamente o que eu queria e o que eu não queria, o que eu desejava e o que eu não desejava, eu ia estar errando novamente, como na minha última relação. E as pessoas não se questionam, Jean. Será que isso se aproxima da minha meta? Eu não estou dizendo que vai ser com o primeiro que eu vou permitir sair, que eu vou casar. Claro que não. Eu não estou dizendo que vai ser o primeiro que eu vou trocar. Nada disso. Mas quando eu me antecipo, sem saber ao certo em que relação eu estou cabendo, em que relação eu estou permitindo que o outro caiba dentro de mim assim, estaria minimizando muito impacto aí. Gente, feridas emocionais hoje em dia é o que estão destruindo cada vez mais profissionais, pais, executivos, maridos, esposas, noivos, noivas aí. Por quê? Eu não me curo da ferida anterior e o que está acontecendo? Eu entro numa relação ferindo. E quando a gente começa a entender que pessoas feridas ferem pessoas e pessoas curadas curam pessoas, a chave está aí. A Shirley está dizendo que está sozinha há 2 anos, por incrível, por isso entreguei demais, doei demais, recebi nada. Estou me permitindo ficar só. Se cura, mulher. 2 anos dá um tempo máximo maior. O tempo máximo que eu me permita ficar mais tanto tempo. E aquilo que fez parte ressignifica. Ó, naquela relação era isso, também não fica arrastando corrente aí, não, te impedindo aí de viver o melhor. Mais uma que daqui a 5 minutos a gente acaba, né? Porque por mim eu falaria contigo o tempo todo aqui, mas agora vamos aí. Eu tô amando, né? Não sei o pessoal que já entrou, já saiu, enfim, mas eu acho que é um bate-papo. Alguém disse assim, ó, o Rodrigo disse, na realidade, os homens de hoje perderam a sua identidade, por isso vemos essas coisas terríveis de agressão. Exatamente isso. Vamos lá, meu amigo. Agora você aí. Então, eu acho que para a gente fechar com chave de ouro, Lívia, existe um pilar importantíssimo dentro de uma relação que as pessoas elas esqueceram também, que é Deus. Né? Eu acho que um relacionamento ele precisa estar pautado e alinhado com Deus. Eu sempre falo que o pino de centro de toda relação vai ser essa comunhão com Deus. Né? Então, precisa estar alinhado. Rezem juntos, eles orem juntos, onde eles tenham esse contato com Deus, né? E é algo assim que eu vejo como fundamental, né? Aqui em casa, quando a gente começou a se aproximar mais, porque assim eu falo que é um equilíbrio, a gente flutua nessa comunhão com Deus, né? E quando a gente percebe, quando a gente se aproxima mais, quando a gente está mais presente, está naquela comunhão, naquele contato, a gente se sente mais forte, a gente se sente mais unido, a gente se sente mais parceiro, toda aquela admiração ela flora, né? Em momentos de crise, onde a gente se pegou em crise, a gente percebeu que eram momentos onde a gente mais se afastava de Deus, né? Então, é o combustível primordial para um relacionamento saudável e duradouro, é Deus, né? Isso é o conselho que eu dou para todas as pessoas que assistem e para quem é crédulo, quem não é, que acredita em algo, mas assim, que esteja em comunhão com o seu parceiro. Também já vi casamentos acabarem onde só a mulher se entregou a uma comunhão e o homem
tendeu a outro caminho e também desmanchou. É importantíssimo que o casal tenha esse momento junto, né? Onde ele possa ali ler a Bíblia, onde eles possam ali orar juntos, né? Então isso é fundamental, esse momento, né, do casal. Eu acho assim, Jean, no meu casamento não tinha a fé que eu tenho hoje em dia, né? Na verdade, eu me converti em 2016. Eu vivo hoje em dia, literalmente, embora eu xingue, embora eu brinque, embora eu falo palavrão pra caramba, eu sou aquela evangélica do bem, assim, né? Eu faço dízimo, oferta, vigília. Não tenho que ficar dizendo da minha intimidade com Deus, eu digo do que Ele vem fazendo na minha vida. Mas eu acho que Deus é aquilo que quando vai romper alguma coisa, Ele é o que te sustenta. Então Sim. eu posso dizer assim, principalmente para as meninas que estão solteiras aqui, para os meninos que estão solteiros, eu entendi literalmente o que era o tempo do deserto. Eu fui na minha primeira relação depois do meu casamento, Jean, eu fiquei muito destruída emocionalmente. Eu fui muito humilhada, enfim, foi um relacionamento aquele relacionamento que não era para acontecer. Eu me antecipei, eu me precipitei, eu projetei na pessoa uma pessoa que ela não era, totalmente em desencontro dos meus valores, tudo, absolutamente tudo, me vi menor do que a pessoa, enfim. E eu não questionei se era o que Deus queria para mim. Então, eu entendi o que era o tempo de Deus. Eu fiquei literalmente durante 16 meses sozinha. E sozinha, contando mês a mês. E eu cheguei a questionar e falar o seguinte, tá bom, se for vontade, eu vou ficar só, porra, né? Brigando, ralhando mesmo com Deus, assim. E eu entendi, Jean, que quando a gente entende que o tempo de Deus não se apressa, nem se atrasa, que o que Ele está reservando para você de verdade é o melhor, ou você vai ficar numa eterna tentativa, tenta daqui, tenta dali, tenta daqui, tenta dali, e essas tentativas só vão gerar cada vez mais frustrações. E aí eu não estou querendo evangelizar ninguém, eu respeito todas as religiões, todas as crenças, tudo. Mas eu entendo o seguinte, quando você deixa de viver no ping-pong, você pega a bolinha e fala o seguinte, deixa de ficar pulando de galho em galho, bola do ping-pong, né? Que fica pem, 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 aquela merda fica pulando o tempo todo, né? Eu gosto de falar muito do ping-pong, eu adoro analogia. A mesa é grande, tem um grande caminho, só que só tem 2 centros, né? Só que taca aquela porra do ping-pong ruim, aquela bola vai ficar, a bola de basquete é uma bola puff. O ping-pong vai ficar lá, né? Durante anos. Então, o tempo todo. Se você também se permite a quebrar a cara o tempo todo, você não pode reclamar. Porque você vai pegando fragmentos seus na pessoa e da pessoa em você. E aí você não sabe alinhar o que você quer da sua vida. E poucas pessoas hoje em dia, Jean, elas sabem exatamente o que elas querem, como elas querem e, acima de tudo, por que elas querem aquilo. Elas sabem, eu quero uma relação, tá, mas qual tipo de relação? Você quer tudo? Quero porque eu faço tudo, eu vou me entregar no tudo. E aquilo que eu não sei fazer, alinhado, eu vou buscar o melhor. E quando a gente coloca o ingrediente Deus, comunhão, no momento que vier a dificuldade, no momento que vier a adversidade, no momento que vier o contratempo, e acima de tudo, quando chegar aquele momento que eu acho que é maravilhoso, que eu escutei isso do Thiago Brunelli dizendo o seguinte, porque orar enquanto está tudo bem é maravilhoso. Agora, você pegar a mão da tua mulher ou do teu marido e orar e falar o seguinte, vamos orar porque eu olhei com tentação para outra mulher e eu quero me arrepender, isso pouquíssimas pessoas fazem. Porque eu volto a dizer, é uma questão de liberdade. No momento que de tantas oportunidades e possibilidades você escolheu aquela pessoa para você ter comunhão, como unidade, né? União de estar junto, unidade de os dois virarem uma só carne, né? E sem o falso moralismo de casar virgem, nada contra. Então eu digo o seguinte, você teve a liberdade de escolher. Então honre a tua escolha. Porque no momento que você honra a tua escolha, você vai ser capaz de honrar e realizar infinitamente mais, porque o teu senso de capacidade, o teu senso de propósito, de realização vai reverberar em todas as outras áreas. Então, assim, eu acredito, Jean, e quando você coloca esse elemento de entregar, confiar, acreditar que o melhor era aquele momento... Tem pessoas, talvez, aqui que nem consigam entender o que é o favor de Deus. Espere o milagre, esteja certo, o milagre já aconteceu se realmente você acreditar. Porque quando eu digo assim, eu vou casar, eu vou ter uma relação de cumplicidade, de lealdade, de respeito, de fé, de apoio, de incentivo, tem pessoas que riem, Jean.
Tem pessoa, a Lulu que trabalha aqui comigo, ela debocha. As minhas amigas debocham, minha mãe debocha, todo mundo debocha. Então debocham por quê? Porque na visão delas o que eu quero é grandioso demais. Não é o que eu quero um homem perfeito, longe disso. Mas é que assim como eu estou em construção, eu quero uma pessoa em construção, para que juntos sejam construídos juntos. E dessa maneira, construindo cada vez mais com uma visão maior, com um propósito maior, com tudo maior e associado à fé de que Deus reserva o melhor no tempo certo, não tem como não dar certo. Só que aí muitos acabam desistindo no meio do caminho, muitos acabam sucumbindo no meio do caminho, muitos acabam sendo fragilizados no meio do caminho, muitos acabam sendo machucados e magoados e ferindo e sendo feridos no meio do caminho, e depois pega isso tudo e entrega para Deus. Se Deus quiser, eu vou encontrar. Cara, ele já quis, agora tu esperou. Se Deus quiser, eu vou encontrar uma pessoa bacana no Tinder, meu amigo. Você pode encontrar uma pessoa maravilhosa na padaria, de chinelo, sem maquiagem. Então, assim, agora ele já quer o melhor para você. Agora, você queimar a largada, você antecipar a largada e, acima de tudo, você queimar a etapa, eu acho que isso que ele não quer. Isso não tem nada a ver de que tem que ser pudica, isso não tem nada a ver que tem que ter pudor, isso não tem nada a ver... nada disso. Só que eu acho que quando você assume a responsabilidade, eu vou me permitir sair com fulano, eu vou me permitir sair com Beltrana, eu quero sair pegando todo mundo. Ok. Agora, esse comportamento, ao longo do tempo, vai fazer com que você se sinta cheio ou cada vez mais vazio? Esse sentimento, esse pensamento, essas ideias e tudo mais vai fazer com que você se sinta pleno ou na ausência? E quando a gente entende que não é no seu tempo, é acima de tudo no tempo reservado para que venha tudo, e quando vem tudo, quando ele decide liberar a chave, vem tudo, e eu estou vivendo esse momento, depois de tanto tempo no deserto, gente, foram... Em todas as áreas da minha vida eu fui humilhada, literalmente, literalmente. De fevereiro de 2019 foi o pior ano da minha vida, depois que eu voltei de África e durante o tempo que eu estava em África. Só que eu decidi entregar e confiar. Só que eu não peguei o controle e falei, será? Vai? Não. Eu falei, então toma, o controle é contigo. E quando o controle está com ele, vai ter turbulência, mas ele vai estar junto contigo, vai ter queda, mas ele vai estar junto contigo, vai ter momentos de afundar, mas ele vai te resgatar. Só eu e o meu joelho, o meu tapete da minha casa sabem os momentos que eu coloquei o joelho no chão em oração e chorando. Só eu, o tapete da minha casa, a Lulu, que trabalha aqui comigo, sabe quanto diversas vezes eu me enlouqueci. Os cadernos que eu tenho aqui dentro de casa. Então, quando a gente consegue compreender que o favor de Deus é merecido, você já merece, você já recebe. Só que quando a gente começa a fazer no teste do nosso braço, não vai ter relação que se encaixe. Por isso que, de repente, vem uma mulher que é de Deus e está querendo restaurar um homem que é do mundo. E eu estou dizendo do mundo de droga, de prostituição, de bater, de porrada. Peraí, isso está alinhado com os meus valores? Essa pessoa não tem nem que entrar na tua vida. Tu não é He-Man nem She-Ra para querer resgatar ninguém, não. Uhum. Entendeu? Não é ninguém... E eu acredito... Lívia de branco, maquiada, mais bonita que nunca. Harmonização. Não tem harmonização, não. Harmonização facial, não tem, não. Você não tem nada no rosto. Tem maquiagem, mas obrigado, Eric. Então, assim, eu acredito que quando a gente consegue compreender isso... Obrigada, tá, Eric? Quando a gente consegue compreender isso, Jean, as coisas fluem. Então, sim, o pilar de tudo, gente, independente da sua fé, independente da crença que você tem, da doutrina que você segue... Entenda que ele já quer o melhor para você. Só que se você quer estar casada, não adianta você ter comportamento de solteira. Se você quer estar solteira, não adianta querer ter comportamento de casado, ou então se resguarda. E não queime a largada. Quando a gente entende de não queimar a largada, é entender que no tempo certo, todas as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a minha visão. O meu tempo vai chegar. O meu tempo vai chegar. A harmonia perfeita, tá bom. Entendi, agora entendi, Eric. Ei, Claudinha, entendeu, meu amigo? Mas pode falar aí pra gente terminar, que eu acho que o Instagram tá sendo até bonzinho de bater, deixa bater papo aqui 1h45, quase. Pois é, eu acho que ele deve estar falando, não, deve estar ajudando alguém, esses dois falando aí, conversando aí.
Mas assim, não existe receita de bolo. Eu acho que é muito bom ressaltar isso. Não existe assim um relacionamento perfeito, não existe a fórmula mágica. Eu acho que as pessoas elas precisam se permitir a viver, né? Elas precisam viver o agora, né? Como você falou, as minhas feridas, elas foram curadas quando você decidiu fazer essa busca pelo autoconhecimento. Se você tem feridas, se você identifica que essas feridas elas estão prejudicando os seus relacionamentos ou o seu relacionamento, busca ajuda, né? Eu acho que a pessoa forte é aquela que aceita ajuda, né? O forte não é o que não pede ajuda. O forte é quando ele identifica que precisa ser ajudado, né? E existem hoje muitos profissionais que estão aí no mercado onde eles podem apoiar as pessoas em ser melhor, né? Então, assim, identifica suas feridas, identifica os seus padrões, identifica os seus padrões de comportamento, o que vem dando errado, o que vem repetindo, o que você vem repetindo ali da sua criação e ressignifica isso, né? E sempre, sempre em comunhão com Deus. E as tentações, elas vão aparecer. Os momentos de dificuldade, eles vão aparecer. Mas que você esteja ali forte e não dê espaço para pequenos problemas e pequenas tentações onde você vai se deixando cair, né? Então, eu acho que é muito cuidado. O relacionamento, ele precisa sempre ser cuidado mesmo, como um vaso, né? As pessoas sempre falam, né? Relacionamento é como um vaso. Depois que quebra, não tem como, você remenda tudo, mas sempre vai ser um vaso quebrado, né? Então, dê valor àquele vaso que você tem ali. Cuide daquele vaso, né? Vai cair, vai quebrar? Vamos pensar naqueles que caíram e já quebraram. É o fim do mundo? Aceita, identifica que aquilo que aconteceu é algo que precisava ser acontecido, né? Precisava ter acontecido, né? E a pessoa precisa viver uma vida melhor a partir dali, mudar as atitudes, né? Não sempre deixando cair aquele vaso, consertando, colocando em cima da estante. E é um vaso que todas as vezes ele está precisando ser remendado, né? Então, quando a gente erra, quando a gente falha, né? Porque somos seres humanos e a gente está em constante estado ali de evolução, todo erro, ele é importante você olhar para aquilo como uma forma de você melhorar. É importante você olhar para aquilo como algo que você precisa deixar para trás. Hoje, as pessoas elas persistirem nesse erro, viverem constantemente e tendo isso como um hábito, olhando para aquela atitude anormal como uma coisa normal, né? Então, é uma das coisas que eu tenho para dizer aí sobre relacionamento aí, como que funciona aqui dentro da minha casa também. Isso dá papo pra caramba. A Gina tá dizendo que, nossa, vocês não imaginam como estão ajudando a mim, que bom. Perfeito, Lívia, estou acordado, são 1h36 da manhã aqui em Portugal, vocês são demais, Deus abençoe a vida de todos vocês, a você também. Jean tem boa pinta, aparência boa, live de gente bonita, obrigada. Jean é lindo. O meu tempo também vai chegar, mas estão todos no meu pé para arrumar alguém. Mas eu precisava me curar, eu precisava deste tempo, mas a partir de agora já estou aberta se aparecer alguém. Mulher, pede aí, coloca o máximo possível das características desse homem para quando ele aparecer, tu não devolver aí ou rejeitar. Perante as dificuldades no relacionamento, como não jogar toalha, Jean, que Deus continue te abençoando, você e sua família. Lívia, que Deus prepare um esposo para você. Amém, recebo. Recebo. Gente, então assim, ó, a nossa intenção aqui, acima de tudo, o Jean aceitou, porque constantemente, quando eu abro a caixinha lá de perguntas e de bate-papo, é muito homem, literalmente, que acaba de passar, de mandar, alguns ultrapassam, outros brincam, outros vão pela beirada, mas eu sempre trato com muito respeito. E quando eu convidei o Jean aqui, é para mostrar que sim, independente da situação atual, do momento atual que nós vivemos, onde as relações estão muito banalizadas, muito por culpa de cada um, não tem mais homem ou menos mulher. A minha intenção com o Jean é mostrar que uma mulher solteira até então, tem anseios, sonhos, vontades, como muitas mulheres aí, e que algumas têm vergonha de reconhecer o desejo latente de ter uma relação novamente restaurada, principalmente para quem tem Deus, ele restaura, e a honra, a segunda casa vai ter a dupla honra, né? Com toda certeza quem acredita aí na Bíblia, e trazer um homem que por escolha casou, vive uma vida plena, com 3 filhos. Então aqui não é que eu e o Jean sejamos certos, corretos, perfeitos, nada disso. O que a gente trouxe acima de tudo é que há um caminho.
há um preparo, há um processo, há um problema para alguns, mas que quando a gente deseja de verdade fazer a nossa parte dia a dia, seja você casado, noivo, solteira, pegando todo mundo, enfim, seja lá a sua condição momentânea, quando você decide fazer o melhor, as coisas acabam acontecendo. Então eu queria assim, ó, tem pessoas que têm integridade no olhar, né? Vocês também enxergam isso com toda certeza, mas a maioria não sabe nem o que é integridade, Érica. Então, assim, eu queria agradecer imensamente o tempo de vocês aí, vou deixar o Jean se despedir, lembrando que amanhã eu tenho live 9 horas da noite no Instagram da Folha Dirigida, eu vou estar falando de oratória. E em breve eu vou trazer pessoas aqui toda terça-feira como o Jean para bater papo normal. Eu acho que é mais life menos live, porque nesse excesso de lives aí eu costumo falar que às vezes não agregam, pessoas dizendo o que você tem que fazer e não vivendo aquilo, pessoas sendo incongruentes, dizendo uma coisa e vivendo outra. A nossa intenção era mostrar que o Jean, pai dos 3, esposo, também treinador, também coach, trazendo a visão dele, e a Lívia, mãe da Rebeca, também palestrante, treinadora, trazendo a nossa visão diante de tantas caixinhas que nós recebemos. Então, se ficaram algumas perguntas aqui, porque ficaram muitas aqui, voltaremos em breve. Ficou um monte, né? Eu acho que a gente pode voltar a semana que vem, Jean, se ficar bom para você. Sim. Se vocês quiserem, a gente volta na terça-feira de novo para Relacionamentos 2. Podem colocar aí 9 horas se der para você, meu amigo, porque para mim eu só tenho aula na outra semana, porque eu acho que é um tema muito delicado e muitas pessoas estão sendo feridas e ferindo pessoas por não estarem vendo uma luz no fim do túnel. Então, o Jean está nessa luz aí do fim do túnel com a esposa dele, com os filhos, vivendo uma vida de verdade, na real. Por isso que eu gosto muito de falar de vidas reais, pessoas, histórias reais, naturais e nada artificiais, para mostrar que tem um caminho sim. Então, estão pedindo para voltar, a gente volta, né, Jean? Na terça-feira que vem. De repente a gente faz até um canal. Então, meu amigo, queria te agradecer. Pode encerrar aí, deve cair daqui a uns 2 minutinhos. Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. E, Jean, agora é contigo, meu amigo. Muito obrigada pela participação. E agora você encerrando. E na terça-feira, 9 horas, a gente volta de novo. Já tá intimado, hein, Jean? Avisa aí. Tá bom. Espero que a minha esposa esteja ouvindo aí e eu já vou pedir autorização para ela. Hein, primeiramente, eu gostaria de agradecer. Né? Eu vi que a minha amiga Marilza passou por ali, né? Uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande também. E eu tenho certeza que esse assunto ela aí e a Lívia aí é uma pessoa que é bem parecida com a vida que ela leva. Para quem acompanhou a gente, eu tenho só que agradecer. Eu falo que é muito genuíno quando eu falo sobre relacionamento, porque é algo que eu vivo de verdade. É algo que eu entrego e consigo compartilhar hoje para as pessoas que me acompanham. Né? Então, essa é a minha essência. Né? Quando eu identifiquei que eu conseguia conversar com pessoas através de relacionamento, pais de preferência, né? Hoje, que buscam uma paternidade mais ativa, foi aí que eu entendi muito da mensagem que eu podia passar e é onde eu consegui impactar na vida das pessoas. Então, assim, vocês estão vendo aqui um pai de família, um homem casado, um homem que busca melhorar a cada dia, mesmo cheio de defeitos, mas eu sou uma pessoa, como a Lívia falou, que buscou autoconhecimento e está em constante evolução, né? Tenho as minhas falhas, tenho os meus defeitos, tenho. O Jean, esse homem aqui não é o Jean perfeito, não é um homem perfeito, mas é um homem que está buscando a cada dia ser melhor. As pessoas olham para a minha rotina e falam, é esse homem que eu quero. Gente, o que eu faço é apenas a minha obrigação. Eu sempre deixo isso muito bem claro. As pessoas elas se assustam quando vê um pai cuidando de um filho, né? Então, porque é natural você ser pai, é natural você ser marido e é natural você ser homem. Então, para quem é homem que está me assistindo a Lívia, seja homem, assuma as bolas que o seu Senhor te deu, né? Assuma essas bolas que estão no meio das suas pernas, né? E eu acho que é bem isso mesmo, gente. Seja um homem de verdade, né? E em todas as suas atitudes, independente das suas escolhas, mas sempre assuma o seu papel. Lívia, muito obrigado. Obrigado de coração. Eu fico muito feliz de falar sobre esse assunto. Obrigado a todas as pessoas que passaram por aqui, né? E a gente pôde ajudar de alguma maneira. Beleza? Eu que agradeço. E terça-feira que vem a gente vai voltar aqui. Podem continuar mandando as perguntas aí. Na segunda a gente abre, na terça a gente abre caixinha de novo de pergunta para que a gente possa trazer aí um bate-papo. Só que as perguntas vão ser aqui para ser papum,
para a gente trazer mais dinamismo e poder atender o máximo possível de pessoas. Fica com Deus, meu amigo. Boa Obrigado. noite. Fica com Beijo. Deus. Tchau, minha amiga. Fica com Deus. Tchau. Beijo. E todos que Beijo. estão aqui, gente, ó, obrigada, Jean. Jean é maravilhoso. Vou encerrar a live aqui, lembrando que amanhã tem live na Folha Dirigida, 9 horas da noite, perdão. E eu vou estar falando da importância na oratória, tudo bem que não é um assunto de relacionamentos, mas pode estar ajudando vocês aí, inclusive no discurso. Na quinta-feira, 5 horas da tarde, eu vou estar com o César Nakano no YouTube. Então, pessoal que não me segue ainda aí no YouTube, hoje foi aberto o canal aí, Na Real com Lívia Cavalcante. A ideia é fazer interações lá no canal do YouTube para estar participando com vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês. E até amanhã na Folha Dirigida, quinta-feira no YouTube.